vontade, me avisam que daí a gente retoma o assunto, tá bom? Só estou esperando aqui que o pessoal está pedindo para entrar ainda, mas, bom, então voltando lá, até dia 1º de abril, seguimos com aula remota, então a próxima aula ainda vai ser pelo Google Meet, tá bom? Fiquem tranquilos que vai ser assim pela mesma forma como eu vou enviando para vocês o link, e vocês então vão entrando e a gente vai gravando a aula. Depois, já lá para o dia, deixa eu ver, agora o próximo vai ser dia 31, e daí a outra no dia 7, seria presencial, mas vamos verificar ainda como que vai ficar a situação, se a gente vai voltar a ser presencial mesmo ou não, né? Então, a gente ainda está meio incerta essa questão, mas não se preocupem que eu aviso vocês. Outro fator, eu acredito que a Cassiane mandou para vocês também, e eu coloquei hoje no AVA um trabalhinho para vocês entregarem. Desculpa atrapalhar, boa noite, professora. Boa noite. Pode falar. Eu não tô ouvindo nada, e aqui tá no último, não sei se é só eu, se é aqui. Vamos ver, alguém mais pode dizer se está me ouvindo? Continuo não ouvindo. Eu tô ouvindo. Normal. Eu ouvi a Cassiane falar agora. Para mim também tá Tô normal. ouvindo normal. O pessoal diz que está ouvindo normal. Carol, então eu pediria para você entrar, aliás, ligar e desligar de novo o seu microfone, primeiro. Liga e desliga o microfone. E dali, qualquer coisa, você entra e sai de novo, porque às vezes ele realmente dá um bugzinho na hora de Ok. entrar, tá bom? Tá bom, obrigada. Mas acho que você me ouviu agora, né? Bom, vamos ver. Então, gente, eu passei para vocês um trabalhinho que vale ponto, e ele é um trabalho tranquilo, porque a gente tem todo esse material lá disponível no slide das aulas que a gente passou. Então, quem precisar é só entrar pelo AVA, vocês conseguem estar verificando todo o conteúdo e lá tem as respostas de todas as questões. Mas eu tinha conversado com a Cassiane também, que eu ia estar entrando com vocês e compartilhando a minha tela para explicar como que funciona inserir as respostas no AVA, nessa questão do questionário, tá bom? Então, eu vou estar compartilhando a minha tela, mas agora nesse momento para poder, então, estar... agora deu, então a Carol deu certo. Então, dali eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês, tá? Para vocês verem como que funciona essa parte de inserir umas respostas no... Só permite aqui, o pessoal está entrando ainda, e daí eu queria que todo mundo ouvisse. Então, o nosso trabalhinho vai ser para a semana que vem, tá bom? Até semana que vem, mas quem for fazendo já pode ir inserindo as respostas no AVA, vai ser tudo por lá. Vocês têm a opção de responder no Word, depois transformar no PDF, ou também pode escrever na mão, no caderno, tira uma foto e consegue arrastar o documento para dentro do AVA, tá bom? Então, com relação a isso, vocês podem ficar tranquilas até, porque se continuar nessa aula desse jeito remoto, e futuramente a gente chegar à data da prova, vai ter que ser desse jeito também. Então, vamos treinando como que funciona um questionário, para depois, quando chegar o dia da prova, todo mundo já está ali 100% sabendo como que faz para inserir atividade, tá bom? Então, eu acredito que agora são 7h06, já dá para a gente, então, estar mostrando, tá bom? Quem ainda não entrou, tiver alguma dúvida, aparecer alguma dúvida no grupo de vocês, pode perguntar para mim, mas também eu sei que vocês vendo agora como que funciona, vocês vão conseguir passar para essa pessoa que tiver, então, com dúvidas como que funciona. Então, deixa eu ver aqui, falando em prova, ela será descritiva? Isso, é praticamente assim, no mesmo jeitinho que o questionário, são perguntas e respostas, tem lá as figurinhas, vocês vão estar apresentando as respostas dos materiais, certo? Então, daí vale 7 pontos, e 3 pontos vão ser divididos com relação aos trabalhinhos. Então, esse primeiro questionário vale 1 ponto, certo? E depois a gente vai dando mais 2 trabalhinhos, ou um resumo, fazer às vezes um mapa mental, que o mapa mental é legal para você gravar aquela matéria no conteúdo. Salva no Word, em PDF falhou, então travou aqui. Você não conseguiu ver o questionário pelo PDF? Isso você quer que eu envie lá no Word, isso?
Tem aqui uma perguntinha no chat, sai. Se quiser, eu coloco lá a atividade também no Word, tá? Quem não conseguiu abrir no PDF, não tem problema, que dali eu disponibilizo também. Então, vamos ver aqui, ó. Vou apresentar para vocês uma guia. Eu peço para vocês abrirem o microfone, por favor, e me falarem se vocês conseguem ver a tela que é aqui da... Vocês conseguem ver a tela do AVA? Eu preciso Sim. que fale. Sim. Obrigada. É porque quando abre a tela assim, eu compartilho, eu não consigo ver mais nada do chat. Então, dali, vocês me respondendo, eu escuto. Então, tá aqui, ó. O questionário, que é para fixar o conteúdo, vocês podem responder até semana que vem, no dia 31. E dali, então, todos os materiais disponíveis nos nossos slides mesmo. Então, as respostas estão todas lá. Mas não se preocupem que a gente vai conversar um pouquinho dele. Então, ele diz aqui, ó, questionário de bioquímica, certo? Ele está em PDF. Caso vocês não estão conseguindo abrir ele, vocês podem me sinalizar também. Eu coloco em Word para quem não conseguiu abrir, tá bom? Então, tem aqui, ó, ver todos os envios, no meu caso, né? Eu aperto aqui atividade. Espera aí que minha bateria tá fraca. Acho que estava ligada, só um minutinho. Oi, gente, voltei aqui. Deu uma falha no sistema, acabou a bateria do notebook, já pus aqui para carregar, tá bom? Tá bom, Grazi, eu coloco para vocês também no Word lá, para facilitar até quem quiser responder no próprio Word. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá, joia. Então tá bom, é que agora eu tô no celular, daqui a pouquinho eu já volto aqui no computador. Eu coloquei ele para carregar. Achei que estava na tomada, não tá. As falhas, né, de gravação, os erros de gravação. Então, eu já abro lá de novo para poder compartilhar com vocês a tela do AVA, né, do trabalhinho. Então, ele tá agora em PDF, mas então eu vou colocar para vocês no Word para facilitar, então, a visualização do trabalho. Todas as questões, elas estão nos slides, então pode ficar tranquilo. Se tiver alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando, que eu vou estar passando para vocês qualquer auxílio com relação a isso. Então, dele seria até a semana que vem. Ele, a princípio, vale 1 ponto. Então, 1 ponto é sempre muito bem-vindo, né? E depois a gente vai fazer outros 2 trabalhinhos para fechar os 3 pontos. E, por último, a prova valendo 7. Tá? Então, agora tá voltando aqui, deixa eu só abrir também pelo computador. Que desliga? Oi. Já tem data prevista dessa prova? Então, deixa eu verificar aqui no calendário. Essa pra gente ir se organizando. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui que eu já digo para vocês. Eles normalmente passam a semana. Eu vou mandar para a Cassiane pelo WhatsApp também, ela encaminha para vocês. Eu posso pôr esse calendário também no AVA, tá bom? Quem às vezes não está no grupo, ou não sei se Isso, todos pode mandar estão. pra mim. Pode mandar para mim que eu encaminho, mas de qualquer forma, pela semana a gente teria a prova na quarta-feira, de qualquer forma, né? Isso, normalmente ele cai bem no dia que vai ser, que é normalmente a disciplina mesmo, então nas quartas. Então, aqui, segundo o cronograma, o calendário de 2021, Semana das Avaliações, seria do dia 22 de abril até o dia 28 de abril. Então, a princípio, a não ser que mudem, né? Dia 28 de abril seria a nossa primeira prova. Então, daqui a um mês, praticamente. Tá bom? Beleza. Obrigada, professora. Nada. Eu vou agora abrir aqui de novo o meu computador para poder falar com vocês e conseguir gravar a aula, porque como caiu, daí já dificulta. Mas hoje mesmo eu já mando para vocês esse calendário e dali, então, nessa semana do dia 22, a partir do dia 22 de abril até o outro,
vocês vão estar verificando, então, quando que vão ser as provas de vocês ao longo ao longo da semana. Então, normalmente, eles seguem igualzinho a semana, igual a gente tem aula toda quarta. Então, na quarta-feira que vocês teriam a prova comigo, no dia 28. A disciplina que você faz na quinta, normalmente a prova vai cair na quinta mesmo. Mas o coordenador sempre manda para vocês bem explicadinho todo o calendário e, assim, apresentando dia por dia qual que vai ser a prova de vocês. Então, deixa eu só entrar aqui pelo computador. Tá meio lerdinho, mas tá dando certo. Vocês chegaram a dar uma olhadinha no questionário? Alguém já abriu, conseguiu ver? Sim. E o que vocês conseguiram entender, né? São 10 perguntas. E agora, estão me ouvindo? Sim. Então, tá bom. Voltei para o computador, gente. Me desculpem. Agora sim, vamos lá. Essas falhas técnicas. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela ali do AVA. Vamos ver. Vamos compartilhar como guia. Se vocês conseguem dar uma olhadinha. Cadê aqui? Caixa de entrada. Aqui, ó. Vamos ver. Vocês conseguem ver aqui que está o questionário? Opa, aqui está o questionário. Só diz quem fez, não fez. Está aqui o trabalhinho. Vocês conseguem ver? Sim. Isso. Então, vocês vão aqui em cima, certo? Tem a apresentação do professor, aula 1, aula 2, o trabalho e dali a aula de hoje. Nesse trabalhinho, vocês vão, então, clicar nesse questionário, ele vai direto abrir para vocês. No caso aqui, ó, ele tá Bioquímica, questionário em PDF. Então, vocês vão apertar no questionário. Quem puder pode baixar. Eu vou estar inserindo no finalzinho da aula já o Word e vou também mandar para a Cassiane em Word também, tá bom? Então, daí vocês vão ter tanto no WhatsApp quanto no AVA mesmo para poder abrir. Então, ela tá assim, ó, a primeira questão lá. A definição da bioquímica, por que é importante estudar dentro da enfermagem, né? Isso é uma visão muito de cada um, né? Não tem uma visão direta, assim, não. É importante para a enfermagem por causa disso. Dentro do que a gente está vendo aqui, essa questão de alimentação, doenças, tudo está relacionado com a saúde, né? Então, isso já é meio que um spoiler. Pode falar. É que, na verdade, aqui para mim sumiu agora a parte que você está demonstrando o local do trabalho, porque a Pamela apareceu apresentando aqui para mim. Eu acho que ela entrou como apresentando. Não sei se só para mim ou para mais alguém. Deixa eu verificar. É porque como provavelmente eu saí, voltei, pode ser que foi isso que aconteceu. Que eu não estou conseguindo visualizar daí. Pamela está apresentando. Vamos verificar. A Pamela consegue, deixa eu ver aqui, Pamela, deixa eu ver se eu consigo retirar. Para mim também sumiu. Às vezes apertando o botãozinho ali do levantar a mão, e dali ficou assim. Para mim também está a Pamela apresentando. Vamos ver como que a gente altera isso. Eu não sei, mas acho que talvez ela tenha que sair e entrar de novo, não? Aqui, a sua apresentação vai substituir a da Pamela. Vamos ver agora. Vamos ver se vocês veem a minha. Agora diz que eu estou apresentando. Vamos ver. Agora, vocês conseguem ver a tela? Agora sim. Sim. Então tá jóia. Então, agora está aparecendo o questionário para vocês também? Sim, tá. Então tá jóia. Então, essa primeira questão é sobre a importância da bioquímica com a enfermagem. Igual a gente estava falando, a gente fala de todos os macronutrientes, a gente fala de reações químicas, a gente fala de saúde. Então, como que isso tem a ver com a enfermagem, né? Então, vocês elaborem uma frase de vocês, um pensamento da onde que vem essa relação sobre se é importante estudar bioquímica ou não. Dali a gente tem ali as principais moléculas orgânicas e inorgânicas. Então, a gente lembra lá que das orgânicas existem 4 macromoléculas e uma menorzinha, e das inorgânicas 2, tá bom? Então, daí vocês vão colocar quais são cada uma delas. A 3 é uma bem interessante, porque pergunta fonte de alimento. Também a gente encontra no slide, onde que a gente vai encontrar carboidratos, proteínas, lipídios, né, os ácidos nucleicos. Então, a gente verifica
através das fontes de alimento deles. A 4 é mais aquisito de conhecimento, tá bom? Eu não vou cobrar isso aqui na prova, fale o que a mitocôndria diz, mas é importante vocês saberem quais são cada uma das organelas que está presente na célula e também está apresentando ali quais que seriam as suas funções. Então, por exemplo, essa laranjinha, né? Mitocôndria, o que a mitocôndria faz? Então ela é responsável pela energia. Vamos permitir aqui. Então ela é responsável pela energia da célula, né? E de todo o organismo. O 5, ele pergunta, ele fala, né, que o sangue é uma solução tampão. O que isso significa? Por que é importante? Na 6, a gente tem aqui uma faixa de pH, certo? Variando de 0 a 14, e vocês têm que preencher aqui embaixo, aonde que é neutro, onde que é básico e aonde que é ácido. Lembrando que, além de básico, é só em questão mais de terminologia, mas você pode falar básico ou alcalino, tá bom? E na tabelinha de baixo, a gente tem aqui diferentes pHs, e vocês só vão falar para mim, esse daqui é ácido, esse é neutro, ou esse é básico, alcalino. Então, vocês respondem conforme o pH deles, né? Note que a gente tem aqui bastante parte do corpo humano, como o sangue, o suco gástrico, a saliva. Então, é muito importante que vocês saibam que até mesmo dentro do nosso organismo, o pH varia. A gente não tem um pH em todo o organismo ele constante, né? A gente sabe que o sangue ele vem para trabalhar para deixar tudo em equilíbrio, mas a gente já sabe de antemão que o nosso estômago ele é bem ácido, né? Então, isso já leva a gente ter uma noção que o pH também varia no nosso organismo. O outro ponto aqui, no 7, ele fala sobre essa concepção que célula forma tecido, depois tecidos vão formar o órgão forma sistemas. Daí pergunta, quais são os sistemas do corpo humano? Também tem um slide lá que a gente mostra todos os bonequinhos lá em cada um deles. A próxima é com relação à definição de endocitose e exocitose. E na 9, pede para vocês explicarem a diferença entre pinocitose e fagocitose. A gente vai fazer uma revisão dessa última parte aqui, da 8, 9, agora, tá? Então, quem não pegou direito, quer revisar, vamos ver agora, tá bom? A gente já vai estar conversando um pouquinho disso. E a última também é a definição do metabolismo, que a gente viu um pouquinho nas primeiras aulas, né? Na primeira e na segunda, mas hoje a gente vai falar de novo também. Então, vai te ajudar para responder essa questão da 10. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Vamos ver, agora eu gostaria de verificar com vocês se vocês estão vendo o slide. Vamos abrir ele aqui. Ah, tá, só voltando então, desculpa, né? Voltando aqui na nosso exercício. Então, ele vai ter aqui a opção para vocês. Aqui no meu caso, como professora, aparece aqui para ver quem já enviou as respostas, né? Então, vocês são 28 alunos, ainda ninguém enviou. Mas aqui embaixo, para vocês, vai aparecer a opção de responder. Então, vocês vão apertar nessa opção de responder e vão estar arrastando o documento, tá? Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como que isso acontece aqui na aula 3, por exemplo, para vocês verem como que funciona essa parte de arrastar um documento ou não. Então, no caso, ela vai estar no exercício. A gente vai ter aqui um documento. Vou aproveitar e inserir para vocês o Word já, que dali já fica lá prontinho, vocês veem como que arrasta. Então, vai estar lá a opção para vocês responderem, tá bom? Daí vai dizer lá o que você vai pôr. Vai responder o seu documento. Pode ser em Word, em PDF ou foto que você tirou do teu caderninho. Então, cada um prefere, às vezes, digitar, tem outro que prefere escrever na mão. Então, vocês ficam à vontade. Então, a gente diz aqui que eu vou adicionar um arquivo. E na hora, eu vou colocar aqui questionário em Word, no caso. De vocês, não precisa se preocupar em colocar nome, é só arrastar mesmo. E como que funciona essa parte de arrastar? Vocês vão vir aqui, ó, vai ter essa flechinha piscando para baixo. Então, vocês vão lá na pastinha do documento, certo? E abre assim em duas tabelinhas, porque fica mais fácil, ó. Você só seleciona o arquivo e empurra aqui nessa flechinha onde está lá, ó. Nisso, ó, o documento já é carregado. Então, o meu documento foi carregado só de arrastar ali para dentro
e com isso eu salvo, nesse caso aqui eu vou salvar e mostrar só para vocês verem como que ficou ali. Então, por exemplo, aqui o trabalho agora está disponível para vocês em PDF e em Word, tá bom? Então, quem preferir vai abaixar do jeitinho que preferir ali. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Eu tenho uma dúvida. Quando eu estava respondendo o questionário, ali a parte do pH, no caso a gente tem o 7, que é o neutro. Mas daí se Isso. eu tenho uma substância que ela é 7,2, 7,3, ela está mais perto do neutro do que mais para frente, perto do alcalino. Eu considero ela neutra daí. Não, ainda passou do 7, ela já começa a ficar alcalina, tá bom? Então, Tá, então daí se você pode ela for, colocar alcalino. Ah, tá. Então se ela for 7,1, 7,2, eu já posso pôr alcalina. Isso, naquela faixa sim, né? Mas dependendo do que você estiver fazendo a medição, ele realmente ele já é considerado alcalino. O neutro mesmo é o 7, né? Mas é claro que às vezes você está usando um equipamento que não é tão confiável assim, então pode ter um intervalinho de confiança. Então, até 7,5, dependendo da acurácia do equipamento, se ele é um equipamento bem confiável ou não, dali você ainda pode estar considerando ele como neutro, nesse intervalo menorzinho, tá bom? Mas assim, Isso. passou do 7, já é alcalino. É a mesma coisa do ácido, 6,9 já considero ácido. Isso mesmo, Beleza. Uhum. Beleza? Então tá jóia. Vamos verificar então. Com relação dali à dúvida de inserir, professor, eu não consegui inserir o questionário, qualquer coisa me manda por e-mail também, tá bom? Que dali eu deixo anotadinho que vocês me enviaram por e-mail as respostas. Então, Word, PDF ou foto do caderno, vocês podem estar me passando, que eu vou considerar. Lembrando, então, que vale 1 ponto. Vamos verificar aqui. Agora eu quero confirmar com vocês se vocês conseguem ver o slide em tela cheia. Conseguem ver o Sim. slide? Uhum. Então, tá bom, obrigada. Então, é isso que eu comentei com vocês. Até a semana que vem vale 1 ponto, já que a prova vai valer 7, né? O questionário, esse primeiro, vai valer 1 ponto, depois a gente vai fazer outros 2 para ajudar na nota também, né? Todos os trabalhinhos, eles são sempre bem-vindos por isso, ajuda que não precise de tanta nota na prova. Então, vamos agora revisar um pouquinho do que a gente viu na nossa aula 2, certo? Que eu comentei com vocês, que inclusive tá no questionário, algumas perguntinhas, e daí vocês podem aproveitar e tirar algumas dúvidas que tem ao longo do caminho. Então, essa primeira parte aqui é sobre a escala do pH, né? Então, lembrando que neutro mesmo, ele tá nessa parte com pH 7, né? E dali, ele partindo, então, para valores mais baixos, ele é considerado ácido, e partindo para valores mais altos que 7 é alcalino. Né? Às vezes está, igual ela comentou, está 7,1, eu não posso considerar como neutro? Dependendo do equipamento, ele pode ainda ser considerado como neutro, sim. Mas se você tem um equipamento que ele é bem correto, assim, bem certinho com relação a concentrações, né? A gente verifica que alguns têm assim uma acurácia em ppms, certo? Em concentrações assim bem pequenininhas, então daí nesse caso a gente já sabe que o valor que aparecer ali, se for 7,5, 7,6, ele já vai ser alcalino ou básico. Então, a gente tem aqui o que seria ácido, né? Então, limão, o tomate. O tomate foi uma coisa que eu achei muito interessante, porque na minha cabeça eu não imaginava que o tomate seria ácido. A impressão que a gente tem é que ácido seria alguma coisa mais azedinha, tipo limão, vinagre, né? Um ácido mesmo propriamente dito, que chega a corroer o nosso estômago, que chega a dar aquela acidez, queimação, dependendo do que a gente come, né? Daí você tem que fazer o quê? Você tem que tomar um eno ou pastilha de magnésia, né? Que elas são, ó, leite de magnésio aqui, as pastilhas e os enos da vida, eles estão aqui em pHs, ó, de 10 a 11. Então, você toma esse remedinho e é como se fosse um efervescente mesmo. Colocou no estômago, já neutralizou o pH. Então, daí o ácido com a base juntos, eles se neutralizam e arrumam o pH. Então, aquela queimação, mal-estar que estava sentindo, rapidinho, ele já alivia. Outro ponto muito importante para vocês que estão na enfermagem é lembrar que
O uso de medicações como omeprazol e ranitidina, eles servem para fazer uma camada protetora em volta do estômago, né? Então, a gente sabe que o estômago em si, ele tem muito suco gástrico, né? Vocês podem ver aqui, ó, ele tem vermelhinho de 1 a 2 nesse intervalo, então ele é muito ácido, e dependendo da medicação que a pessoa está tomando, esse suco gástrico, né, ele fica ainda mais ácido, né? Então, mais próximo do zero. Tá vendo que quanto mais próximo do zero, então significa que ele vai ficando mais forte, né? Então, mais ácido, mais queimação, mais sensação de queimação, mal-estar, a pessoa vai sentindo, né? Então, o que fazem já de antemão? Se a pessoa vai tomar muito remédio, são remédios fortes, insere também a medicação de omeprazol ou ranitidina, que vão fazer, então, essa cobertura na parede estomacal, para fazer com que o remédio não vá atacando a parede do estômago. Então, ele serve mesmo como uma proteção. Só que eles têm um efeito a longo prazo, né? Diferente de um eno, de uma pastilha de magnésio, que você colocou na boca, ele já aliviou, o omeprazol e a ranitidina, eles têm um efeito acumulativo. Então, eles pedem que a pessoa esteja tomando de maneira contínua. Então, todo dia ela vai tomar um pouquinho, vai tomar um comprimido. Dependendo da medicação, toma de manhã. Tem outros que pedem para tomar 2 vezes no dia, né? Então, vocês, às vezes, vão estar no hospital lá administrando esse tipo de medicação para, então, deixar o paciente se sentindo o mais confortável possível, né? A gente sabe que essa época de muito remédio, a pessoa fica passando mal mesmo. Então, para aliviar um pouquinho dessa dor, né, para evitar que haja uma dor, uma queimação, é ministrado, então, esses remédios para forrar o estômago, certo? Então, ele serve justamente para evitar que haja uma acidez, mas não é apenas uma acidez. Quando a gente tem uma acidez ao longo do tempo, ele vai se transformando em problemas maiores, que a gente tem daí no caso das gastrites, né? E se essa gastrite, que é uma queimação, por exemplo, todo dia ele está reclamando disso, pode virar uma úlcera. A úlcera, daí nesse caso, já não é só uma inflamação, uma vermelhidão, não. Nesse caso da úlcera, é porque realmente já está corroendo a parede do estômago, já está fazendo uma ferida mais grave, né? E ao longo do tempo, se você não vai cuidando, essa úlcera também pode virar um câncer, tá bom? Então, por isso que é muito importante estar sempre verificando como que o paciente está, se ele está reclamando de dor no estômago, se a medicação dele é muito forte, para evitar esse tipo de problema. Às vezes vocês já vão receber alguém que tem esse problema já de uma gastrite, de uma úlcera, que vai ter que estar tratando, então, e vocês às vezes sabendo que diante de um outro problema tem que dar mais remédio, então a concentração desse omeprazol ou da ranitidina vai ter que ser ainda maior. Então, a gente tem aqui neutro. Quem que entra aqui mais no caráter quase neutro, né? O leite está 6,4, então ele ainda é considerado ácido, mas a água mesmo, a água pura, ela sim tem o caráter neutro de pH 7. Então, ela está bem equilibrada no meio, então, dessas concentrações de H+, e de OH-, tá bom? Que seriam os íons quando a água se divide, né? A gente tem lá que é H2O, então desse H2O eu tenho 2 hidrogênios e um O. Quando eu faço a quebra, um vai ficar H+, e esse OH vai ficar menos, porque é o que faz a ligação da água. Quando eu tenho muito H+, é porque ele está ácido. E quando eu tenho muito OH-, então eu tenho caráter básico, tá bom? Um caráter aqui interessante que você vai pensar, por exemplo, poxa, mas a água pura, ela é 7, por que a água da chuva está em pH 5,5, ácido, né? E às vezes, dependendo da situação e da poluição da cidade, esse pH ainda vai ficando pior ainda, que faz a chuva ácida. É porque quando a gente tem a formação das nuvens e caem, né, as gotas de chuva, ela também faz uma limpeza do ar, do nosso ar, né? Então, ela faz uma limpeza da atmosfera. Então, todos os poluentes que estavam sendo emitidos, seja por automóveis, indústrias, CO2, o próprio enxofre, que às vezes é emitido dependendo do local das indústrias, né? Faz com que, então, essa água, ela limpe a atmosfera. Então, quando ela limpa, ela recolhe todos esses poluentes atmosféricos e daí, por isso, ela fica com um caráter ácido. Então, quando ela pega o enxofre que estava na atmosfera, que foi lançado pela queima, pela indústria,
ela então forma um ácido sulfúrico. E é por isso que se ela forma um ácido, ela fica com caráter ácido mesmo. Então o pH dela vai ali cair para 5,5. Então a água da chuva, né? Agora assim, num caráter mais ambiental do que saúde, né? Mas também está relacionado com a saúde, porque a gente sabe que se ficar em contato com essa chuva ácida há muito tempo, a gente vê estruturas sociais, eu não sei se vocês viram lá em Minas Gerais, as estruturas de Aleijadinho, todos, né, vão corroendo ao longo do tempo. Então, se você pesquisar na internet lá, chuva ácida, vocês vão ver estruturas que estão em contato com essa chuva que tem um pH mais baixo e que vai corroendo o material também, né? É claro que a gente não vai sair lá fora, vai cair um pingo, já vai corroer, né? Também não é tão drástico assim. Mas se o pH dessa água for ficando cada vez mais ácido, a gente pode sim correr o risco de futuramente ter problemas de pele, né? Se a gente não tomar o cuidado. Então, quando a gente faz essa preocupação ambiental com relação à poluição atmosférica, também entra nesse quesito, porque ele altera o pH da água da chuva. Então, tá bom. A gente viu o caráter ácidos, o neutro, que é o pH propriamente dito 7, e a gente tem também pHs mais elevados, né, de 8 até a 14, que a gente comentou aqui, o leite de magnésia, soda cáustica, né? Então, quando a gente precisa aliviar um fator ácido, eu posso adicionar uma base para trazer um equilíbrio. Mas, além disso, a gente tem o ovo, que é básico, ó, com pH 8,5, sabonete 10, né? A água sanitária também, aqui, ó, que ele está com pH 13. Então, a gente tem esses tipos variados de caracterização com relação ao pH. Inclusive, né, uma das questões que a gente tem ali no questionário é bem com relação a isso, com relação ao pH. Então, a gente também estava comentando, né, que além do pH, a gente tem o nosso próprio organismo. O nosso organismo, então, ele é dividido desde os átomos, que os átomos em conjunto formam as moléculas, depois vão formar as células, os nossos tecidos, órgãos e sistemas. Então, nós somos todos bem complexos. A gente vem desde os átomos, eles se juntam todos. Quando eles formam, então, células com as mesmas características, vão formar um tecido nesse mesmo sentido e formar os órgãos. Então, olhem aqui os tipos de células que nós temos. As células sanguíneas, as células musculares, que elas são mais fibrosas. A gente tem células ósseas, então cheias do quê? De cálcio. As células dos vasos sanguíneos. Então, olhe como cada uma delas tem estruturas diferentes. E os neurônios, que são um caso à parte, né? Eles parecem realmente uma corrente elétrica, assim, um raio mesmo, que vai fazendo todas as ramificações. E é justamente por esse fator que a célula dos neurônios tem essas características, porque cada uma desses pontos vão estar passando informações para todo o corpo. A gente vai falar um pouquinho dos neurônios hoje, porque a gente vai estar discutindo também a questão dos neurotransmissores, né? E os neurotransmissores, ó, começa com o quê? Com neuro, então é dos neurônios. Tá certo? Então, o conjunto dessas células específicas vão formar os tecidos. Então, se eu tenho lá células epiteliais, vai formar o tecido epitelial, que é a nossa pele, que faz toda essa cobertura da superfície do corpo. A gente sabe que tem a epiderme, né? E depois disso ela tem outras camadas até chegar no músculo, né? Então, a pele, ela tem as células mais juntinhas, ela ainda não é vascularizada, certo? Porque você às vezes faz um corte mais curtinho e ele ainda não chega a sangrar em partes muito mais fininhas, né? Então, se você fizer bem nessa parte superficial, quando era criança, às vezes colocava uma agulhinha, assim, bem no comecinho da pele, do tecidinho, ainda não sangrava. Mas a partir do momento que você começa a afundar na epiderme, daí já começa a ter os vasos sanguíneos, então já faz um corte que você começa a ver que sai sangue. Então, você está na cozinha, mexeu com a faca, fez um corte. Opa, se você passar logo dessa primeira tecido epitelial mais superficial, você já começa a ver que sangra um pouquinho o dedo, né? Então, depois disso, dependendo de outros tipos de acidentes, de outras estruturas, a gente vê também graus quando você faz a queimadura da pele. Então, no primeiro momento, quando só muda a cor bem na superfície, a gente tem, né, os graus mais variados,
até chegar em graus assim bem mais graves, onde você chega em contato aqui do músculo, que vocês podem ver aqui em vermelhinho, né? E dependendo da situação, se realmente ele se queimou muito feio, às vezes pode até chegar na parte do tecido ósseo, né? Então, vocês vão estar sempre em contato com isso. Então, na primeira avaliação do paciente, vocês já vão conseguir estar determinando, olha, não, foi uma ferida apenas superficial, apenas no tecido epitelial. Não, agora já consegue ver o músculo, então foi um pouquinho mais profundo. Então, quando você chega a ver até o osso, é porque realmente teve um acidente ainda mais grave, né? Então, depois a gente tem os outros tipos de tecidos, né? Os tecidos nervosos, que eles são muito interessantes, porque imagine nós, né? O nosso sistema nervoso central. O cérebro dá um comando e você consegue rapidinho fazer o comando com todo o corpo. Então, vamos pensar assim, o cérebro manda assim, mexe o dedão do pé. Então, rapidinho, vai passando essas informações para todas as células, até chegar lá no pé e você conseguir mexer ele. Então, esses neurotransmissores, né, que estão aqui nos neurônios, vão um passando a informação para o outro, até então atingir o ponto que você quer. Também são responsáveis pela locomoção, né? E todas essa parte de informações que estão sendo passadas de célula para célula. Além disso, a gente tem o nosso tecido ósseo, o nosso tecido cartilaginoso e o nosso tecido sanguíneo, tá certo? Então, a gente pode verificar essas questões do tecidos serem diferentes de acordo com as suas características celulares. Além disso, a gente tem um outro tecido que é bem interessante, que é o tecido conjuntivo. Normalmente ele é chamado de tecido de preenchimento. Então, ele vai estar fazendo esse preenchimento da onde que falta determinados materiais. Então, vamos ver aqui os nossos sistemas, que é uma pergunta também do questionário. Então, olha para vocês como vai estar tranquilo de responder. Esse próximo aqui, a gente tem o tecido reprodutor, que antes era chamado de sistema genital. A gente tem o sistema digestório, que é um que a gente vai estar falando bastante, visto que as nossas fontes de nutrientes vêm pela digestão, também porque toda a questão de vocês vão estar realizando a medicação de um paciente, também essa medicação às vezes vai ser digerida. Então, a gente fala bastante do sistema digestório, porque ele é um sistema assim, dos mais complexos que nós temos, né? O nosso próximo sistema respiratório, a gente tem o sistema cardiovascular, lembrando que cardio, então, é relacionado ao coração e vascular são todas as nossas veias, artérias. Então, essa segunda figurinha aqui, a gente pode ver que então o coração e todas as partes que vão estar passando o sangue para todo o nosso organismo, né? Por isso que é cardiovascular. Então, lembrando que a gente comentou sobre a solução tampão do sangue, o sangue, ele vem justamente como um agente para regular o pH de todo o organismo. Então, a partir do momento que a gente tem algum problema, o sangue mesmo já vai receber essa informação e vai ficar passando para todas as outras células, né? E ele tem esse caráter, então, de ser uma solução tampão. O que é isso? De fazer com que a gente não faça alterações muito bruscas do nosso pH. E se isso já acontece, já alerta o cérebro que é necessário, então, que as células trabalhem em favor disso para trazer a neutralização novamente e trazer, então, que o pH fique nas concentrações adequadas de cada uma das partes do corpo, né? Então, o estômago, ele já é, por si, um caráter ácido, visto que tem o suco gástrico. Então, o sangue mesmo já tem essa informação, ele não vai ficar lá tentando trabalhar para que ele vire alcalino ou neutro, né? Ele sabe da importância que no estômago tem a necessidade de ser ácido justamente para digerir todos os nossos alimentos. Mas ele também tem a plena consciência, vamos dizer assim, né? Através das informações que o cérebro passa para ele, que também se tiver muito ácido, né? Ou sair do pH adequado, ele também vai enviar informações. Então, o nosso organismo, ele é muito interessante com relação a isso. Ele vai, então, funcionando de maneira assim que vai mostrando todos os mecanismos. Quando alguma coisa não está bem, você já começa a sentir resposta em outros fatores, outros órgãos, eles vão se comunicando entre si. Outro fator que a gente tem que também entra nessa parte de informações entre as células, que é o nosso sistema imunogênico. Então, a nossa imunidade
quando eles tentam contato com algum micro-organismo, algum causador de doença, uma célula já recebe informação e vai passando para outra, a fim de que, então, isso já vem, então, trabalhar para eliminar esse corpo estranho que está ali trazendo algum prejuízo. Então, quando a gente toma vacina, que é tomado esse micro-organismo já inativo ou bem fraquinho, as células têm essa informação que tem um organismo diferente, né, no corpo, e eles vão estar trabalhando para poder eliminar, né, e também captar todas as informações dele para que isso não venha te causar um dano maior. Quando a gente fala também desse contato celular, a gente verifica também no caso, por exemplo, de alguns cortes e ferimentos. Então, se a gente tem um corte e ferimento, na cozinha, você estava mexendo com a faca, cortou, alguma coisa assim, que saiu sangue, rapidamente as células já entram em comunicação uma com a outra e vai formar, então, todo o cuidado e o envio das moléculas necessárias para fazer a cicatrização, para cuidar, para fazer o fechamento, né, para evitar que esse sangue caia e você perca muito. Então, olha como o nosso sistema é muito interessante, né? Vai um conversando com o outro, passando essas informações. Além de que, quando você nota, né, nossa, está sangrando, o cérebro mesmo deu a informação e já vai acontecendo, então, esse processo de você estar fazendo primeiro uma casquinha, dependendo de acordo com a profundidade, depois vira uma cicatriz, tudo, mas as células mesmo já vão ali trabalhar para arrumar o que houve de errado. Nosso outro sistema é o excretor, antes era chamado de sistema urinário, só que a gente, quando fala do sistema excretor, a gente não fala apenas da urina, né? Também tem o caso das fezes. Então, tudo que você excreta, joga para fora, entra nessa parte do nosso sistema excretor. E também a gente tem o nosso sistema esquelético, que nesse caso é o último aqui, né? Ele vai, então, estar falando toda a nossa sustentação do organismo. A gente tem ainda esse em vermelhinho, que é o nosso sistema muscular, que são os músculos, e o sistema nervoso, que é esse primeiro que a gente estava comentando, que a gente tem lá tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico, né? Lembrando que o carro-chefe, né, o chefão é o cérebro que vai passar as informações. E além disso, a gente tem o sistema endócrino, que é muito importante porque ele está muito relacionado com os hormônios. Então, na época da adolescência, quando começa a liberação de hormônios, você vai crescendo, né? Ele também está bem atuante nessa época, então, de adolescência. Então, a mudança no corpo, mudança na voz, né? As mulheres vão criando seio, vão, então, fazendo o seu próprio sistema reprodutório, né? Ele vai, então, fazendo com que ele vá se desenvolvendo. A mesma situação para os meninos, então você nota até mudança de voz, mudança de humor. Então, essa fase da adolescência é onde o nosso sistema endócrino está ali em polvorosa, né? Ele está trabalhando 100%. Outro fator muito interessante, quando a gente entra dentro do trabalho do sistema endócrino, né? É no caso da gravidez, que também os hormônios ficam na loucura, porque está gerando um novo ser, então as células vão formando bastante hormônios e vão liberando justamente porque eles estão cuidando ali, preparando o organismo todo para formar um novo serzinho, e depois também, na hora que ela vai ganhar o neném do parto, também são liberados os hormônios para fazer o quê? A eliminação, né, do neném do corpo, tipo, chegou a hora, está na hora de nascer. Quando a gente fala de sistema endócrino, ele também está muito relacionado com o metabolismo, como vocês podem ver, desde que você nasce até, né, chegou na adolescência, que entra por polvorosa, né, dos organismos, até entrar em equilíbrio dos hormônios, e também quando a gente chega já numa fase mais velha, a gente percebe que os hormônios, eles já não estão atuando da mesma maneira como era antes. Então, acontece de ter problemas com relação à tireoide, né, hipotireoidismo, hipertireoidismo, e a necessidade de você estar, então, cuidando e vendo com uma frequência maior como que está a liberação dos hormônios no seu organismo, né? Então, no caso das mulheres, né, sofrendo a menopausa, então, às vezes é necessário tomar medicações e também até mesmo outros tipos de cuidados mais naturais, como alguns chazinhos, algumas coisinhas assim mais fitoterápicas também, para estar auxiliando nesse processo. Então, o nosso sistema endócrino também é bem importante. Então, ali a gente só tem 5 figurinhas, né? Mas vocês notem aqui no lado como a listagem do tipo de sistema são maiores ainda.
Então, aqui embaixo tinha colocado o que é cada um. Então, o primeiro, sistema nervoso, o segundo, cardiovascular, o terceiro, digestório, o quarto, muscular e o quinto, esquelético. E, com isso, a gente verifica a necessidade de a gente lembrar. Então, tá joia, a gente tem nossos átomos, formaram moléculas, formaram as células. Esse daqui, essa figurinha em si inteira, ela é uma célula, certo? A parte da membrana celular, a parte externa dessa célula. A gente depois tem a formação de tecidos, órgãos e o sistema, tudo bem? Voltando, então, para a parte da célula, a gente verifica que dentro da célula mesmo, dessa parte externa da membrana, ela tem aquelas macromoléculas orgânicas que a gente ficou falando logo na primeira aula, que são as suas formadoras, né, de todas as nossas células, então de todo o nosso organismo. Então, a gente tem o caso lá das proteínas, olhem aqui que a gente tem as glicoproteínas, as proteínas globulares em azulzinhos. A gente tem os carboidratos, certo? Então, nesse caso, somente a parte roxinha, que serve justamente para dar energia. Algumas já estão dentro da célula para dar energia e outras ficam próximas, né? Elas ficam ali anexadas na membrana, justamente porque precisa de alguma energia, ele já capta ali o carboidrato e já faz a transformação. A gente tem também a formação dos lipídios, né? Então, a gente verifica aqui no caso dos colesteróis, então dessa parte da gordura. Então, toda a nossa célula já vai estar com nossas organelas, que a gente comentou, das macromoléculas orgânicas e inorgânicas. Inorgânicas também, por quê? Inorgânica era quais as duas? Os sais e a água. E a gente sabe que a água está no nosso organismo inteiro, né? Cerca de 70% do nosso organismo é a água, né? Seja ela principalmente na parte do sangue. Então, dentro do sangue a gente tem o plasma, e o plasma é constituído quase puramente por água. Então, a gente tem água no nosso organismo, e quando a gente começa a ter processos de desidratação, todo o nosso organismo começa a parar de funcionar. Então, a gente verifica que as células também se desnaturalizam, as enzimas já não funcionam tão bem, o metabolismo não é bom, né? Então, no primeiro momento, abaixa. Então, por isso que a gente estava comentando que é muito comum, você vai no médico, vai no nutricionista, a primeira coisa que ele vai sempre exigir de você é que beba no mínimo 2 litros de água para manter o metabolismo. Ah, você quer ser mais saudável, quer emagrecer? Tem que tomar água, porque o nosso organismo, ele é totalmente voltado com a água. Então, se a gente não tem água, essas reações químicas não acontecem de maneira adequada, o nosso metabolismo abaixa, e em caso de desidratação, a gente nota também problemas que os órgãos mesmo começam a parar de funcionar. Então, se um órgão parou de funcionar por diversos fatores, e um deles por desidratação, é possível notar que isso vai, então, trazendo um prejuízo para o corpo todo. Então, a gente tem aqui os metabolismos, né? As relações da célula com diferentes corpos extremos. Então, por exemplo, a gente tem o fator da endocitose, que é quando ele precisa estar colocando para dentro da célula determinados nutrientes. Esses nutrientes podem ser sólidos ou líquidos. Quando a gente colocar para dentro da célula algo sólido, a gente chama de fagocitose. E se for algo líquido, vocês podem ver aqui em azulzinho, é pinocitose. Então, endo é tudo que é para dentro. Vamos ver, para ficar mais fácil de vocês lembrarem, então, um exame, por exemplo, de endoscopia. Então, endo é para dentro, né? Você vai ver o seu estômago, então você tem que colocar para dentro. Então, tudo que é endo é para entrar na célula, certo? Pode entrar partículas sólidas ou líquidas. Se entrar partículas sólidas é a fagocitose, mas se entrar partículas líquidas, pinocitose, tá bom? E a outra é exocitose. Nesse caso, é outro fator. Tudo que é ex é para fora, é você eliminar. Então, nesse caso, na primeira endocitose entrou para a célula e a exocitose você tirou. Quando a gente fala da presença de micro-organismos no nosso organismo, podem acontecer as duas situações. Ter a endocitose, então a célula ela absorve aquele determinado micro-organismo e vai tentar matar ele, certo? Desnaturalizar ele, todas as suas estruturas, e depois que fez isso, libera de novo para fora, que é o que a gente tem aqui nesse slide, que são as funções de defesa do organismo. Então, no primeiro momento, olha aqui, esse seria nosso corpo estranho, né?
A gente pode chamar de célula inimiga ou antígeno. Então, no 1, a gente tem essa fagocitose. Ele viu que tem alguma coisa estranha, o que ele vai fazer? Ele vai absorver e vai, com o tempo, destruir até que ele fique em partículas tão pequenininhas que ele libera para fora da célula. Isso acontece com vírus, com bactérias, né? Mas, às vezes, as nossas células chegam num ponto que elas não aguentam mais, não conseguem fazer esse trabalho. Quando a gente está muito infectado por alguma coisa, a célula ainda não tem todo esse tempo, o processo de estar digerindo, e é por isso que, às vezes, dependendo do micro-organismo, desse corpo estranho que entrou na célula, vai ficar doente, porque dele a célula não consegue se proteger. Então, quando a gente fala aqui da endocitose e exocitose, essa parte da exocitose, que é pôr para fora, né, que seria, então, chamado de função secretora, então é pôr para fora. E um dos exemplos, um dos órgãos que mais faz isso é o pâncreas, né, que secreta a insulina e o glucagon, que são hormônios lançados na corrente sanguínea que atuam no nosso metabolismo do sangue. Então, a insulina é muito importante de sempre estar sendo liberada e liberada de maneira, então, adequada, em concentrações boas, né? Porque se a gente tem algum problema de diabetes, a gente já sabe o que tem que fazer? Verificar a insulina dele, porque não está funcionando de maneira correta, certo? Então, quando a gente fala dessa parte de liberação, a gente fala tanto de resíduos, de micro-organismos que eram prejudiciais, como também a gente fala da liberação dos hormônios, tá bom? Então, a liberação dos hormônios também é muito importante. E o que acontece? Ele sai da célula, por isso que é exocitose. Então, aqui estão as nossas biomoléculas de importância celular. Como eu falei para vocês, essas biomoléculas, né, elas estão já dentro na parede da célula, como também dentro da célula. São elas lá. O ácido nucleico, que está no núcleo, a gente tem os carboidratos, a gente tem as vitaminas, as proteínas e os lipídios, tá bom? E dentro da parte de moléculas inorgânicas são duas, né? Que seriam os sais e também a molécula de água. Então, as orgânicas e inorgânicas. Alguma dúvida, por enquanto, dessa aula 2 que a gente passou? Alguém quer falar alguma coisa? Aproveitar? Deixa eu abrir o chat aqui, se alguém quiser escrever por lá também pode ficar à vontade. Café ácido, ele libera substâncias ácidas, sim, por isso que dá queimação. Então, você não pode, se você está com gastrite, tomar o café, certo? E o café com leite? O leite também é um pouco ácido, né? A gente viu ali que ele tem um pH próximo do 7, mas ainda não é. Então, quando você toma mesmo, estou tomando um café com leite, você sente o estômago produzir mais suco gástrico, né? Então, o café, ele acaba sendo um pouco mais ácido, com pH mais baixo, sim, e ele também libera a cafeína, que acaba trazendo um metabolismo mais rápido. Então, o nosso estômago acaba produzindo mais suco gástrico e, com isso, acaba fazendo com que a gente tenha essa gastrite ainda pior. Então, quando está com dor no estômago, eles falam, não toma café. Tá? Que tem uma perguntinha aqui da Gabriela. Pamela, tudo bem? Não se preocupe. Vamos ver o que mais. Se alguém tem alguma pergunta. Então, tá, jóia. Vocês viram, então? Sim, eu também. Eu tomava bastante café de manhã, café de tarde, café à noite, até mesmo antes de dormir. E daí começou uma gastrite em mim. Daí agora eu tive que dar uma paradinha. O chimarrão também, porque o chimarrão também tem cafeína. Daí pela cafeína acaba ficando mais ácido. Ele também é considerado mais ácido. Mas assim, em quantidades menores, porque assim, quando você está tomando chimarrão, você também está ingerindo bastante água. Então, ele dá uma neutralizada ali, sabe? É igual o chá preto, tudo você sente uma dorzinha. Em compensação, se você toma um chá de camomila, ele já tem mais água, não tem tanta cafeína, então daí ele alivia um pouquinho o estômago. Tá joia? Então, essa era a aula 2. Vocês viram que tem um resumão, então, do questionário. Então, tudo que a gente viu no questionário, ele está praticamente ali na aula 1 e 2 que a gente viu. Agora, na aula 3, a gente também vai falar um pouquinho mais do metabolismo, que seria a última questão do questionário ali, a questão 10, que ele está ali explicando sobre o metabolismo. Vamos, então, aqui. Eu vou abrir de novo
os slides, vamos confirmar se vocês estão vendo. Estão vendo aqui, aula 3, Bioquímica? O slide? Sim. Então tá, já. Vamos lá. A gente agora vai para uma parte importante que a gente estava conversando até o momento, que era a questão de uma célula passar a informação para outra. Essas informações, quando uma vai caminhando para outra, a gente chama de biosinalização. A bio, que é vida, e sinalização, que é um sinal. Então, a sinalização celular, que é das células, passando uma informação para outra, é um processo complexo de comunicação entre as células. Então, quando uma célula não está bem, ou que ela recebeu algum estímulo, informação, tem micro-organismo no corpo, o corpo está com baixa imunidade, então uma célula vai informando a outra. Esse contato de uma célula fazendo o contato para outra célula, a gente chama de sinalização ou biosinalização, justamente porque bio é relacionada à vida. Então, ela é muito importante para o nosso organismo, porque ela vai, então, trazendo informação para todos os nossos órgãos e vai fazendo com que, então, o nosso organismo funcione de uma maneira adequada. Então, quando o cérebro lá, ele passa uma informação do que é necessário fazer, a gente vai conseguir levantar, digerir determinado alimento, falar, ouvir tudo, porque está um recebendo a informação do outro. Também quando a gente tem casos da imunidade baixa, foi infectado por alguma coisa, ou o próprio organismo começa a avisar assim, olha, você está com fome, teu estômago está vazio. Você já começa a fazer o quê? Sentir o estômago vazio, faz um barulho, né? Então, o que é? O próprio cérebro já avisou, ó, tá faltando nutriente, tá? Avisa lá que vai precisar comer alguma coisa porque está faltando nutriente nas suas células. As células estão ali trabalhando e está faltando. Então, o cérebro já avisa, manda um sinal, o estômago aproveita e te dá um sinal sonoro, às vezes, né? Você está andando, faz um barulhão no estômago, então já é um sinal que o nosso organismo mesmo nos indica que realmente alguma coisa está faltando. Nesse caso, está faltando algum alimento que já deu a hora de comer de novo. Se você ficar sem obedecer esse sinal, a gente começa a sentir fome durante um período maior, mas eu não sei se vocês já notaram que quando passa determinada hora, esse sinal da fome, ele dá uma baixada até. Tem um primeiro momento que está um pico mais alto e outro que ele dá essa baixada. Quando ele dá uma baixada, ele começa a procurar no teu organismo onde tem uma fonte de nutriente para ele. Então, ele vai lá nas nossas camadinhas de gordura, onde ele tem alguma coisa armazenada, e falou assim, ela não está comendo, ele não está comendo, vamos utilizar isso daqui num primeiro momento. Mas não é adequado, porque às vezes a gente pode pensar, né, criar aquela ideia de que, opa, então o que eu vou fazer? Eu vou passar por períodos de maior jejum, né, que daí seria no caso do jejum intermitente, assim, ou realmente passar períodos sem me alimentar. Vou passar fome para que meu organismo venha estar absorvendo qualquer nutriente através das minhas camadinhas de gordura. Só que qual que é o problema disso? Quando a gente faz esse tipo de coisa, esse tipo de ação durante um período muito longo, o nosso corpo, ao mesmo tempo, ele começa a pensar o quê? Ah, ela tá fazendo o quê? Ela não está se alimentando direito. O que eu vou fazer? Tudo que ela comer a partir de agora, né? Tudo que for, então, for comido, tudo que for consumido, eu vou absorver. Então, às vezes até você vai comer lá uma banana, alguma frutinha, ele vai polvorosa mesmo, ele vai ali com afinco, come e faz a absorção de todos os nutrientes. Então, ficar longos períodos sem comer também engorda, né? Dá a sensação de que o corpo está emagrecendo, que ele está consumindo tudo que está ali, mas ficar um período muito longo também passa a informação para as células e para o cérebro, para o estômago, que ele precisa absorver ao máximo. Então, o que vier de comida, você pega. Você não vai eliminar, certo? Então, isso também é um processo que faz engordar. Então, ficar sem comer engorda também. Por isso que eles falam, coma de 3 em 3 horas, para que o metabolismo, então, fique adequado e que a gente possa, então, manter esse metabolismo certinho. Então, a gente verifica que essas informações de uma célula passando para outra, elas dependem do quê? Então, de um estímulo, né? Então, o cérebro passa lá a informação. A gente tem uma célula que é a sinalizadora, que seria, então, aquela que vai passar a informação para todos, né? Ela, então, faz o quê? Ela libera moléculas sinalizadoras, que seriam moléculas com as informações do que ela passar. E daí, outra célula recebe, né, através de um receptor, essa informação, esse sinal, e começa a agir de uma maneira adequada. Por exemplo, teve um corte, uma célula sinalizadora vai informar as outras, ó, teve um corte,
precisamos então que as células vão até as plaquetas, também vão até aquela determinada ferida para ajudar a fechar a ferida para não perder muito sangue. Então, teve um estímulo, essa célula foi avisada sobre a informação, ela vai passar a informação para as outras, e o efeito, então, é cuidar que aquele ferimento não continue sangrando. Então, primeiro faz uma casquinha, daí então todas as células vão trabalhando ali para evitar um sangramento. Esse é um exemplo, né? Outro exemplo de estímulo, você quer levantar da cama, então o cérebro passa informação para as células sinalizadoras, falando, precisa levantar. Elas vão liberando, então, moléculas sinalizadoras para as outras, até chegar, então, na coluna, nos braços, na perna, para você fazer o movimento de levantar. E também está fazendo com que o cérebro mandou, respondendo aos estímulos, né? Então, a gente tem esses dois tipos de células. A célula sinalizadora, que é aquela que vai passar a informação, e aquela célula que recebe a informação, que seria a célula-alvo. Então, depois que teve um estímulo, a gente começa a ter um efeito. As nossas células, nos nossos organismos multicelulares, porque a gente tem várias células, né? Elas vão se comunicando uma entre as outras, né? Não necessariamente uma célula que ela é sinalizadora, ela nunca vai poder ser alvo. Não, pode ser sim que tenha, então, uma outra célula que passou a informação para ela, né? E depois que ela recebeu a informação, ela virou a sinalizadora. Então, a gente verifica que esses sinais estimulam a célula a desenvolver determinadas funções. Então, mas por que elas comunicam? Então, a gente tem, na maioria dos casos, um motivo para indicar, por exemplo, a divisão celular. Então, por exemplo, cada vez que a gente passa a mão no braço, assim, algumas células mortas vão saindo. Então, é necessário sempre ter uma multiplicação, uma produção celular. Então, além disso, a gente vê a necessidade de produção de substâncias, produção de hormônios, né? A produção, por exemplo, do suco gástrico, que vai digerir a comida, né? Então, isso também vai fazendo com que uma célula precise avisar a outra do que deve ser feito ou não. Seria como se fosse uma resposta ao que o organismo está demandando, né? Então, são as células sinalizadoras, né? Quais são os exemplos delas? Então, quais seriam as moléculas dessa célula? Então, as proteínas, os aminoácidos, então vários aminoácidos juntos formam as proteínas, a proteína ela já está numa estrutura maior. Outra molécula sinalizadora muito interessante são os hormônios, né? Então, a gente sabe que em épocas reprodutivas os hormônios já estão em maiores concentrações, então elas vão protegendo e vão indicando, por exemplo, o útero lá vai liberar o ovócito, libera o óvulo, tá em época reprodutiva. Daí passou um tempo, não teve a fecundação, não teve, o que ele vai fazer? Vai também uma célula avisar o outro, os hormônios caem e já dá a entender, então, que o organismo tem que se limpar. Então, no caso das mulheres, acaba tendo a menstruação, limpa-se o útero e espera o próximo mês. Próximo mês, de novo, período fértil, os hormônios passando informação, tentando esperar para ver, não teve de novo fecundação, não engravidou. Limpa de novo todo o organismo. Então, esse trabalho hormonal, ele pode ser tanto assim nesse fator diário, né? Alguns picos mensais, como a gente sabe que existem os períodos mais férteis e os períodos que as mulheres já estão na menstruação, por exemplo, né? Então vai fazendo uns picos dessa forma. Além disso, né? Muito comum falar assim, poxa, estou em TPM, estou nervosa, estou brava, estou brigando, estou chorando. Cada uma vai respondendo de uma maneira diferente, né? Então, ao mesmo tempo, a gente vê tanto esse pico no período fértil da mulher, quanto a falta de hormônios quando ela já começa a passar por um processo, então, que ela vai entrando na velhice, vai entrando na menopausa, o metabolismo abaixa, a liberação de hormônio abaixa, o humor muda, certo? Então, tudo isso vai influenciando, né? E também no caso dos homens, que os hormônios, eles também são bem caracterizados dentro da adolescência. Então, a formação do corpo, crescimento de pelos, né? A mudança de voz, eles ficam mais encorpados, né? Esse período, né? Quando está saindo da adolescência e vira homem, que a voz faz aquela... fica meio fininha, depois volta, vai ficar mais grossa, né? Então, vai fazendo bigode, vai ficando, né, mais carudo. Então, note como é interessante, como o corpo mesmo vai avisando, ó, ele está crescendo, então vai liberando mais hormônios para ele, então, entrar no equilíbrio do amadurecimento e metabolismo dele e agindo com relação a isso. Então, a gente verifica tanto essas células sinalizadoras que vão, então, estar indicando as informações. Mas isso é no dia a dia mesmo, ó, preciso de proteína, preciso de energia,
vai ter uma célula sinalizadora para avisar que você precisa, então, estar consumindo determinada coisa. Eu não sei se já aconteceu com vocês, isso às vezes acontece até com mulheres grávidas também, que às vezes é como se o corpo pedisse determinada coisa, assim. O próprio organismo vai te avisando. Então, daí você, por exemplo, está com falta de potássio, e dependendo da situação, é claro, às vezes ele pode te dar uma cãibra, daí você tem que se ligar, ó, você está com dor, está precisando comer uma banana, né? Vai te dar um potássio ali para você perder a cãibra. Mas às vezes existem situações que a nossa fome, assim, o nosso desejo por comer alguma coisa tem nome. Você precisa comer aquilo. Então, tipo, nossa, eu queria comer uma banana. Mas é o teu corpo mesmo te dando a informação que está com falta de potássio, que você precisa, então, buscar esse tipo de fonte de alimento para te dar aquele determinado nutriente. E quando começa a ter falta disso, a gente percebe também que o organismo começa a funcionar de uma maneira diferente. Então, se a gente tem alguns problemas com alimentação, você também começa a verificar que a falta de nutrientes vão estar interferindo, começa a dar dor de cabeça, você começa a sentir fraqueza, não consegue se concentrar direito, né? A pessoa fala uma vez, você não entendeu, fala de novo, a cabeça não funciona. E dali com outros fatores que influenciam, por exemplo, não conseguiu dormir direito, vai então tudo agravando para que, né, o teu funcionamento do organismo não esteja ali funcionando certinho. Então, a gente nota que as células, elas vão, então, nos indicando o que você precisa estar fazendo ou não. Então, a gente tem dois tipos de sinalizadores. Aqueles que penetram na célula e nós temos uns que ficam apenas na superfície celular, apenas na membrana, certo? Então, a gente tem os sinalizadores que vão, então, ocorrer o quê? A endocitose, lembra lá? Endoscopia para dentro. Então, você vai colocar esse sinalizador para dentro da célula para ela receber essa informação, mas para ela poder entrar, tem que ter receptores, né? A célula não deixa qualquer micro-organismo, qualquer informação entrar, tem que ter um receptor adequado. Ah, teve o receptor, pode entrar essa informação. Dali, ela é analisada e depois é trabalhada com relação a isso. Mas também existem alguns receptores que ficam apenas na superfície da membrana celular e que ali mesmo já passa informação, então é mais rapidinho, não é necessário entrar dentro da célula para obter informação. Então, a gente tem 5 etapas para ter essa sinalização. Primeiro, a gente tem a síntese e liberação da molécula sinalizadora, certo? Então, tem a célula sinalizadora, o que ela faz? Libera a molécula com informação. Essa molécula com informação vai ser transportada até a célula-alvo, onde ela quer avisar a informação. Depois disso, a célula-alvo reconhece aquela molécula sinalizadora, então ela tem os receptores, ela percebe, ela recebe essa informação que foi passada, ela dá um sinal emitido e com isso, com o fim, acontecem as modificações no metabolismo celular, que foi resposta da célula. Vamos ver pela figurinha, que fica mais fácil de verificar. A comunicação entre o cérebro e o corpo. Sim, principalmente. É o cérebro, por isso que ele faz parte do sistema nervoso central. A parte central é o cérebro que vai passar a informação todas para as células e que vai, então, você recebendo tudo esse contato um da outra. Deixa eu ver lá, a Gabriela está escrevendo alguma coisinha. Enquanto ela escreve lá, a gente vai passar aqui. A gente também tem algumas informações que são passadas não apenas pelo cérebro, né? Dentro mesmo do nosso estômago, por exemplo, tem células que uma vai estar comunicando a outra que precisa digerir. Então, por exemplo, olha, eu ainda não posso liberar esse alimento porque eu ainda estou degradando ele, estou tentando buscar o máximo de moléculas dele. Então, a definição de biosinalização não é só isso, então, entre o cérebro e o corpo? Não, ele não é só entre o cérebro e o corpo, porque também tem células que foram ao longo do caminho chegando a essas informações. Ela vem principalmente do cérebro, mas também ela é biosinalização de célula por célula. Então, às vezes, a célula nem está mais no cérebro, ela já foi lá para o estômago, por exemplo. Então, já está uma passando informação para ela. Então, quando a gente fala em biosinalização, não pense apenas no cérebro. O cérebro passou um comando, mas essa informação que cada célula vai estar passando uma para a outra. A biosinalização, ela já vai acontecer mesmo, por exemplo, na geração do feto. Quando a gente tem um feto, ele ainda nem teve cérebro, né? Ainda nem formou o cérebro dele. Mas uma célula vai informando a outra que precisa se multiplicar, né? Então, é aquela situação, né? Tem lá o espermatozoide, o óvulo formou,
ela vai então se dividindo. Esse processo de divisão já é uma biosinalização, porque uma célula vai passando informação para outra de divisão celular. Então, imagine, ainda o feto nem formou as células dos neurônios, tudo isso, mas já é considerada biosinalização, tá bom? Então, por isso, não associa apenas o cérebro e o corpo, né? O cérebro é o carro-chefe, mas as próprias células já têm um prévio conhecimento, assim, através do DNA, né? Que é o DNA que é realmente o carro-chefe ali de passar as informações, tá bom? Então, no caso, desde esse comecinho, que o feto está sendo produzido, né? Vamos dizer assim, que ele está ali se multiplicando, a célula mesmo já está uma passando para outra. Então, biosinalização, a gente vai se referir mesmo entre duas células. Uma célula passar a informação para outra. Então, o que a gente passou das etapas anteriores, a gente vai ver aqui na figurinha que fica mais fácil. Então, primeiro tem essa célula sinalizadora, ela tem informação, o que ela faz? Preciso passar a informação para outra. Para isso, o que ela precisa fazer? Ela libera moléculas sinalizadoras que vão chegar nessa outra célula alvo. Nota que em verdinho a gente tem aqui o receptor, que é onde ele vai receber a informação. Existem dois tipos de receptores, né? Ou ele vai entrar dentro da célula, ou mesmo ali na superfície ele já recebe a informação e já começa a fazer o que foi pedido. Então, primeiro, é feita a síntese, né? Ou geração dessa molécula sinalizadora, que seria essa azulzinha. Segunda, ela vai ser transportada até a outra célula. Essa outra célula tem um receptor, ela recebe a informação, que seria como o ouvidinho dela, tipo, ela recebeu a informação ali, ela ouviu, captou a mensagem, né? E com isso ela faz a detecção do sinal nesse receptor e começa a fazer modificação no metabolismo. Por exemplo, um organismo ele vai informar para uma célula vai informar para outra que precisa gerar insulina, precisa gerar determinado componente. Então, uma passa informação para ela, está faltando tal nutriente, e a outra, beleza, vou fazer aqui. Daí o que acontece? Essa célula alvo que recebeu a informação, ela fala, olha, meu corpo precisa que eu produza insulina, vou começar a produzir isso, tá bom? Ou, por exemplo, dentro do estômago, meu corpo precisa que eu faça mais suco gástrico, porque esse alimento aqui que ele digeriu está muito complexo, ele não mastigou direito, está muito grande, eu preciso de mais ácido para destruir isso daqui antes de passar para frente, né? Antes de passar para a parte do intestino, tudo assim. Então, as células do estômago recebem essa informação e elas mesmas já vão produzindo mais ácido. Outra questão, essa célula aqui sinalizadora informa lá todo mês, está entrando no período fértil, avisa para a célula que ela precisa liberar hormônios lá, para que esses hormônios estejam numa concentração adequada para liberar o ovócito, né? Que depois vira o óvulo, que pode virar o feto quando fecundado com o espermatozoide. Então, note como uma vai passando informação para outra conforme a necessidade que é verificada. Então, essa biosinalização, esse contato de célula para célula, uma avisando a outra que precisa ser feito. Professora? Pode falar. Você sabe por que então que tem a azia? Por que tem azia? Porque ele produziu muito ácido. Então, às vezes, o que acontece? Quando você come alguma coisa que na hora de digerir e degradar aquela molécula grandona, ela se transforma em alguma molécula mais ácida, com pH mais baixo, ela te dá azia. Daí, o que a outra célula faz? Você precisa tomar alguma coisa para aliviar isso, né? Mas eu não tenho. Então, daí você vai tomar um remedinho para aliviar. Então, ela não é a intenção da célula te dar azia, certo? Não é a intenção dela que você vai ter isso. Agora, o problema é que você comeu alguma coisa que foi degradada em partículas menores e que te deu azia. Ah, entendi. Obrigada. Nada. E dali, o que acontece? Uma célula avisa a outra célula para avisar, precisa tomar um eno, precisa tomar alguma coisa, ou às vezes até mesmo a água. Você toma mais água, esse ácido não fica tão concentrado e ele dá uma aliviada no estômago. Então, também tem isso, certo? A gente vê que uma célula ela vai avisando a outra. E mostra como o nosso sistema é bem complexo e inteligente, né? A gente vê como o nosso organismo assim funciona mesmo, parece um computador, né? E que vai um passando informação para outra e a gente vai reagindo, né? Conforme as informações vão sendo passadas. Então, a gente tem aqui as características agora da biosinalização. Primeiro, especificidade. A segunda, amplificação. A terceira, dessensibilização. E a quarta, integração.
que significa cada uma delas? Primeiro, vamos ver lá. O que significa a biosinalização com relação à especificidade? Então, quando a gente fala esse nome, grandão, é porque é específico. Uma informação só vai ser recebida quando ela for específica para aquele receptor, que é aqui, ó. Se eu colocar esse S2, tá vendo? Nesse receptor, tá vendo que esse S2 é arredondado? Ele não vai conseguir encaixar no receptor. Então, ele não é específico. Esse S2 não vai encaixar aqui, certo? Em compensação, o S1, ó, ele é como se fosse aquelas bandeirolas, assim, de festa junina, né? Os dois triângulos aqui, e ele cabe certinho nesse receptor. Então, quando a gente fala em especificidade, é porque a molécula sinalizadora, ela se encaixa direitinho no receptor. Então, se eu quero passar aquela informação específica, aquela informação vai ser recebida de maneira específica, certo? Então, o primeiro ponto, especificidade, é justamente porque a sua estrutura, né, ela vai se encaixar exatamente no receptor. Se eu quiser essa informação aqui, ela vai ter que ser alterada, porque esse receptor não vai entender o que ele está pedindo. Ele é arredondado, não vai encaixar, não vai ter, então, uma resposta que eu estou querendo. Segundo ponto da biosinalização, amplificação, ó, amplo, algo grande, é que vai aumentando, que é isso aqui. O sinal de uma vai, então, multiplicando para mais células. Então, por exemplo, no caso das enzimas, uma enzima vai ativando as outras até ter aquele efeito cascata, né? Onde várias enzimas, várias células vão recebendo aquela informação. Então, a biosinalização é isso. Então, no primeiro momento, tem que ser específica para aquele ponto. Em segundo, ela vai ser amplificada, ela vai ser multiplicada por todas as células. Terceira, dessensibilização. Então, é quando perde a sensibilidade e adaptação. Então, nesse ponto aqui, ó, a ativação do receptor dispara um circuito de retroalimentação que desativa o receptor ou remove da superfície celular. Então, depois que eu recebi aquela informação e já fiz o sinal, esse sinal, então, que veio, ele já vai ser eliminado. Por exemplo, beleza, já ouvi o que você quer, não precisa ficar aqui falando e repetindo, né? Então, acontece isso também, a dessensibilização. Ele já não precisa mais daquela informação ali sendo avisado todo o tempo. Produz. Ele diz, já estou produzindo, eu recebi essa informação, não precisa ficar repetindo, me dando sinal toda hora que eu preciso fazer isso. Então, ele vai dar essa informação para o receptor e o receptor dessensibiliza. Ele, beleza, entendi, ele faz com que o outro saia de cena, tá bom? Um fator, acho interessante até de estar lembrando vocês, quando às vezes a pessoa está com muita dor ou ela sofreu um trauma muito grande, o que o corpo faz? Às vezes ele desliga, né? Não sei se vocês já viram, a pessoa desmaia, né? Às vezes para não sentir, ou quando ela está com muita dor, às vezes você vai colocar o osso, né, se deslocou, você vai colocar ele no lugar, a pessoa desmaia, porque o próprio corpo pensa assim, ó, eu vou desligar ela, para que ela não sinta dor. Então, a dessensibilização é para isso também. É para, por exemplo, a gente sabe que você vai arrumar isso, mas para que ele não sinta dor. Então, a gente desliga, é como se o nosso organismo apertasse o off mesmo, se desliga e depois você volta a funcionar de novo, né? Então, note como é interessante essa parte de sinalizar. Então, primeiro, tem que ser específico, tem que estar um complementando o outro, para poder essa informação ser entendida e captada. Depois, ela é multiplicada, e quando ela já, então, ficou no fator que foi interessante, ela dessensibiliza. Ela fala, beleza, não precisa ficar me avisando toda hora que eu preciso produzir o hormônio, eu já estou produzindo o hormônio aqui. Então, quando ela faz aquele sinal que foi pedido, ela tira fora o que estava ali dando aquela informação para ela. E por último, que é a integração, é quando a gente começa, então, a ter outros efeitos que um vai integrar o outro. Então, por exemplo, eu preciso do hormônio X, o outro fala, eu preciso do hormônio Y. Então, eles vão caminhando juntos, né? São dois sinais de efeitos opostos, porque um é para o hormônio X e o outro para Y, mas eles se integram para formar o que o organismo estava pedindo ali naquele momento. Então, a gente tem esses 4 fatores de características, tá bom? E um exemplo muito interessante é quando a gente fala da comunicação através dos neurônios. Então, a célula do neurônio, ela é diferente do que aquela redondinha, bonitinha que a gente vê normalmente. A célula do neurônio, vocês podem notar aqui, ó, ela tem sim essa parte mais arredondada, mas ela tem várias ramificações, né? Na cabecinha dela ali,
tem essa bainha de mielina, que é formada por gordura, porque a gordura, ela é oleosa, ela faz com que a corrente elétrica da informação passe melhor para os outros pontos. E no fundo, ela tem aqui esses neurotransmissores, ó, porque é neuro de neurônio, transmissor é que vai transmitir a informação. Então, tem um neurônio que vai informar, e o do lado, logo ligadinho nele, vai ter um neurônio que vai receber essa informação. Então, essa representação é como um neurônio passa para o outro. Quando a gente tem um choque, a necessidade de levantar, de fazer algum movimento, é um neurônio conversando com o outro até chegar nas nossas atividades. Então, por exemplo, preciso levantar o braço, então ele vai dar um choque, né? Um neurônio vai passar a corrente elétrica para poder fazer essa informação ser realizada com sucesso. Então, eu quero levantar o braço, quero fazer alguma coisa, piscar os olhos, né? Mas a gente tem movimentos que a gente não fica controlando toda hora, né? Por exemplo, aqui eu falando, eu tô, né, falando normal, mas assim, eu não parei para olhar, nossa, eu tô respirando, tô piscando o olho. Isso a gente acaba não controlando, né? É claro que se eu quiser controlar agora, eu vou ficar de olho fechado, vou abrir o olho, vou abrir. Mas a gente tem atitudes que os próprios neurônios vão executando as tarefas e a gente não fica parando para prestar atenção. Tipo, tô piscando, tô falando, tô ouvindo. Não, a gente vai conversando e depois a gente vê que não, tá tudo funcionando direitinho. Vocês estão me ouvindo, eu tô falando, né? Os nossos olhos estão piscando, nosso organismo tá aqui metabolizando todas as moléculas possíveis para poder absorver o conteúdo. Então, isso que é interessante dos neurônios. E quando a gente fala disso, é importante a gente lembrar dos neurotransmissores. Eu coloquei para vocês duas figurinhas no AVA também, que ele vai falar desses neurotransmissores que vocês já devem ter ouvido falar. Dopamina, serotonina, melatonina, noradrenalina, oxitocina, GABA e endorfina, tá? Então, esses neurotransmissores aqui, eu coloquei para vocês ali no AVA, na aula de hoje mesmo, depois vocês podem baixar lá. Tem a estrutura química deles, o que cada uma é, daí é legal de você conseguir ver a diferença deles. Eu vou até mostrar para vocês, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ele estava aqui, neurotransmissores. Daí vocês me confirmam se conseguem ver ele grandão. Deixa eu ver que ele vai abrir. Está carregando. Então, a gente já sabe, por exemplo, a endorfina, quando a pessoa está com dor, né? Ela precisa de uma coisa para aliviar. Então, a gente vai ver primeiro, nessa figura aqui, como que é a estrutura química delas, né? Eu não vou pedir isso para vocês decorarem, é apenas para vocês notarem como esses neurotransmissores, cada um tem o seu jeitinho e complexidade, né? A gente tem adrenalina, igual, por exemplo, você está correndo, está na fuga, na luta, você levanta a adrenalina no meio de um estresse, por exemplo, olha só como que é a estrutura dela, né? Em compensação, olha a endorfina, como ela é uma estrutura muito mais complexa, né? Cheia de carbonos, oxigênios e hidrogênios interligados, né? A gente vê que cada uma delas, elas são relacionadas com um fator. Então, a endorfina, né? A gente sente quando a gente está na dor, euforia. Então, para o corpo amenizar aquela dor, ela vai liberando esse neurotransmissor, porque você está com muita dor, então a endorfina ela serviria para te aliviar da dor. Mas além disso, da adrenalina, que é comum, né? Que a gente fala, adrenalina é como você falar, a gente pode ver a ocitocina, quando está apaixonado, respira mais pausadamente, fica mais tranquilo, a fala fica mais mansa. Então, a ocitocina é um neurotransmissor que ele é liberado quando estamos apaixonados. Quando a gente está ali na parte de estudar e pegar o caderno e está ali lendo, tentando marcar, você escreve no papel, lê o material, tudo, você acaba liberando o neurotransmissor glutamato, que ele serve para memória e aprendizagem, né? Então, aquilo que você escreve, está aprendendo e vai gravar ao longo do tempo, é esse neurotransmissor aqui que nos auxilia. O outro aqui, noradrenalina, ele é parecido com a adrenalina, mas nesse caso é mais para concentração e alerta. O GABA, né? O GABA é quando então, um neurotransmissor que dá um sentimento de mais calma. A endorfina, a gente comentou que é na dor. A dopamina no prazer, então ela libera a dopamina, você sente uma tranquilidade mais. E daí, por exemplo, até quando você vai comer um chocolate ou come alguma comida que você gosta, você tem uma sensação boa, tipo, comi isso daqui que estava gostoso, era uma coisa que eu queria comer, que estava sentindo falta, então você fica mais feliz também.
acetilcolina para aprendizado, então a gente vê essa liberação dos neurotransmissores em uma maior concentração quando são crianças, né? Então, criança ali está aprendendo, aprende rápido, tem um metabolismo ligeiro, então é possível ver esses neurotransmissores em maiores concentrações. E a outra, serotonina, que é na parte do humor e bem-estar. Então, essas são as estruturas dela. Eu disponibilizei para vocês porque é bacana de ter um conhecimento, né? Dali, aqui já é um pouquinho mais complexo, né? Porque ele não tá a estrutura, mas ele são as mesmas coisas, ó, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Ele tá explicando para vocês, um por um, como que eles são, então, liberados. Então, no caso aqui da adrenalina, ó, liberado pelas glândulas suprarrenais que ficam em cima dos rins. Ela também é conhecida como epinefrina e é um hormônio produzido em situações de alto estresse e emocionantes, né? A gente vê, não, eu tô aqui na adrenalina, tá agitado, você tá num brinquedo lá numa montanha russa, libera aquela adrenalina numa situação ali, né, de muita emoção. Então, ele diz aonde que foi formado, então, naquelas glândulas que estão acima do rim, né, as glândulas suprarrenais. E assim tem cada uma delas. Eu deixei no AVA para vocês apenas darem uma lidinha, porque é mais a título de conhecimento mesmo, né? E é legal de saber o tipo de neurotransmissor que nós temos. Mas notem só mais uma coisinha, que aqui na endorfina, que ela fala sobre dor e euforia, a gente vê aqui, ó, por exemplo, no finalzinho, ó, existem pelo menos 20 tipos de endorfinas que são identificados nos humanos. Certos alimentos, como chocolate e alimentos apimentados, também podem estimular a liberação da endorfina. Então, olha que bacana, né? A gente não tem uma endorfina, a gente tem 20 tipos de endorfina, né? E que também vão auxiliar nessa parte de dor, euforia e também aliviar o corpo diante de tantas emoções. Então, cada um deles é um conhecimento à parte. Eu deixei para vocês lá no AVA, então vocês podem dando uma olhadinha. Mas aqui, nessa figurinha do slide, vocês também podem ver, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da melatonina, por exemplo, um hábito, tomar um pouco de sol. Se tomar um pouco de sol, você então faz com que as células tenham essa fabricação do neurotransmissor da melatonina, ó, como pode ver, né? Essa parte aqui da melatonina, então, ela está relacionada à pigmentação da pele. E ela também, o fato de você tomar um pouquinho de sol, ela ajuda na melhora da qualidade do sono. Então, olha que interessante. Quando a gente tem esses neurotransmissores todos em equilíbrio, a gente tem uma vida, né, um efeito na vida mais tranquilo. Então, se eu tenho dopamina, como que eu vou conseguir a dopamina? Comemorando, fazendo exercícios físicos, até mesmo aqui, ó, sendo grato. Olha que interessante, né? Às vezes a pessoa está reclamando muito, quando a gente começa a reclamar, a tendência é a gente começar a reclamar de tudo. Note isso, que quando a gente começa a gente mesmo fazer, ou quando está na presença de alguém que reclama demais, que tudo está ruim, que só vê o lado negativo das coisas, isso vai deixando a gente mais para baixo, faz com que a nossa concentração de dopamina diminua. Então, você fica mais desanimado, reclamando. Mas se você começa a ter a atitude de agradecer, de fazer exercício, né, de comemorar as coisas boas, as pequenas vitórias que vai tendo ao longo, né, da vida, as suas e das pessoas que cercam com você, ó, o efeito dela reduz a ansiedade, melhora o ânimo, energia e motivação. Então, olha que bacana, é um efeito para o outro, né? Então, a gente pensa assim, poxa, vou fazer um exercício físico lá, ele vai me cansar, mas em compensação, ele vai te liberar a dopamina que vai te deixar com mais energia ainda, vai te deixar motivado. Você vai ficar num primeiro momento cansado do exercício físico, propriamente dito, mas ao longo do tempo aquilo vai te dar uma motivação. Então, é comum até as pessoas que vão bastante na academia diariamente ou que vão fazer a caminhada, uns 30 minutos no dia, pelo menos, elas começam a fazer essas atividades com mais ânimo ao longo do tempo. E quando não faz, sente falta. Por quê? Porque não foi liberada a dopamina do dia. Então, é interessante de ver como cada um desses neurotransmissores, eles estão relacionados, né, na nossa vida, no nosso sentimento. E aqui, então, estão os hábitos, né? O que tem que fazer? Tomar sol, ver o lado bom das coisas, ser grato, abraços. Agora a gente não pode dar muitos abraços por causa do coronavírus, mas a troca de afeto pode ser por palavra, pode ser conversando, né? Outra aqui, alimentação adequada, como comer castanhas, né? Meditação.
cuidar da respiração, tudo isso ajuda a aliviar estresse, né, trazer bons sentimentos, diminuir a ansiedade. Quando você fica muito ansioso, a respiração também ela começa a ser falhada, então você respira pouco, você não consegue liberar totalmente o CO2, e isso faz com que haja um estresse maior. Então esse estresse deixa os músculos mais duros, deixa a pessoa mais contraída, fica mais na defensiva, né? Então note como tudo isso, esse fator da saúde, ele é influenciado assim, não apenas pela alimentação, mas também pela forma como a pessoa vai vendo a vida e vai liberando esses neurotransmissores. É bem interessante essa parte. E outro fator que está relacionado tanto na área de saúde, com a enfermagem, medicina, a farmácia mesmo, né, é a questão dos medicamentos. Porque os medicamentos, né, eles vão interferir na forma como esses sinais vão sendo passados para as células. Então, um dos exemplos, a gente tem antidepressivos, antidiabéticos, antiasmáticos, vamos falar de cada um deles. Então, primeiro lá, antidepressivo. Se você toma um remédio que ele é antidepressivo, ele vai ajudar a aliviar a liberação daquelas moléculas, daqueles neurotransmissores que estavam te deixando para baixo, né, desanimado. Ele vai liberar novas substâncias que vão te dar um ânimo maior. Antidiabético, então, para tomar cuidado com as concentrações de insulina, tudo, toma-se as medicações para que o nível volte ao normal. E antiasmático também, para que você consiga respirar de uma maneira controlada e certinho. Então, a gente tem aqui uns exemplos. Primeiro, antidepressivos, eles vão aumentar a disponibilidade dos neurotransmissores no sistema nervoso central. Então, o que ele faz? Ele libera serotonina, que é aquela capacidade de decisão. Então, a pessoa não fica depressiva, do tipo, vamos sair, ai, não sei, você quer fazer alguma coisa? Não sei, você quer comer? Não sei. A pessoa não consegue ter uma capacidade de decisão, ela vai se desanimando, não quer saber de nada, né? Nada importa, mas você prefere A ou B? Ai, tanto faz. Então, essa capacidade de decisão, ela vem através da serotonina, olha que interessante. E você também tem outras coisas que podem ser liberadas através, então, dos remédios antidepressivos, que seria, no caso aqui, a noradrenalina, que serve de anti-estresse. Então, também, se está depressivo, estressado, ansioso demais, né, essa medicação de antidepressivo, e que às vezes, né, normalmente é uma tarjinha preta, né, ele acaba te auxiliando nessa parte de liberar a noradrenalina para, então, eliminar ou diminuir bastante o estresse. O outro é a dopamina, como o próprio nome diz, ó, dopamina, ele vem desse sentido de dopar, né, da pessoa reduzir a ansiedade, né, e dar um ânimo para ela também. Então, além disso, a gente tem outros tipos de medicações e cada uma delas vai respondendo de uma maneira diferente. Outro exemplo seria antiparkinsonianos. Olha que interessante, o Parkinson é aquela doença que a gente nota que a pessoa acaba não tendo controle da movimentação e acaba tendo tremores, né, no corpo. Então, os remédios antiparkinsonianos é para auxiliar com que as pessoas não fiquem aquele tremor, e também por causa do tremor ela acaba tendo uma rigidez, né, nos músculos, nos membros e articulações, e também a inflexibilidade. Então, o antiparkinsoniano, ele vai inibir a ação da acetilcolina. Então, vai fazer com que ele não trema mais tanto como estava tremendo antes. E um último exemplo seria o caso dos antihistamínicos, né? Que são também antialérgicos. Então, esse nome é importante para vocês irem gravando. Às vezes, né, vai ver com frequência antihistamínico. Às vezes, até associar isso, né? O que significa, é bom já deixar, então, ali anotadinho, que quando você se referir a antihistamínico, seriam os antialérgicos. E a alergia é uma coisa muito comum. Todos nós já tivemos alguma alergia ou já passamos por alguma situação de ver outras pessoas com alergia, né? E a alergia, o que ela causa? A urticária, a coriza, a rinite. Então, quando você toma esse antihistamínico, que você está em um processo alérgico, ele vai reduzir coceira, o inchaço, a vermelhidão e corrimento nasal. Ele é importante também, por exemplo, quando a gente nota alguém que vai comer um alimento que não pode, ela sente até trancar a garganta, não consegue respirar direito, já começa a ficar vermelha, faz bolinha, coça, né? Fica inchado, né? Às vezes até com corrimento nasal, mas essa vermelhidão. Então, o que é necessário? Tomar um antihistamínico e que daí tem um efeito rápido. O que significa isso? Que ele tem a biosinalização rápida, olha só.
Então, uma célula vai passar a informação rapidamente para outra, né? A ponto dele, então, conseguir de novo retornar à situação normal e acabar com a alergia. Então, vai destrancar aqui, ele vai conseguir respirar de novo normal. Tá bom? Então, aqui a gente tem agora a parte do metabolismo. Quando a gente se refere ao nosso metabolismo, que a gente já falou um pouquinho da aula anterior, a gente tem que pensar, assim, que metabolismo são as reações químicas que nós temos no nosso organismo. A gente tem situações que o nosso metabolismo está mais acelerado, às vezes um pouquinho mais baixo, mas também eles são influenciados por diversos fatores. Fatores químicos que interferem no nosso metabolismo entra na parte, por exemplo, dos hormônios que são liberados. Então, quando, por exemplo, a gente tem a pouca liberação de hormônios da tireoide, a gente tem o hipotireoidismo, a gente então tem uma baixa e faz com que o nosso metabolismo fique um pouco mais lento, fica mais parado. A tendência é que as reações aconteçam de maneira mais devagarzinho. Então, digere devagar, acaba engordando, né? Diferente de quem está com o metabolismo ali super agitado, que daí come, já absorve toda a energia que precisa, já joga fora o que é para jogar e já está preparado ali para a próxima atividade ou até mesmo para depois se alimentar de novo. Então, o metabolismo, ele é justamente essas reações químicas que vai tendo no nosso organismo, né? Então, ele também pode ser influenciado por fatores, né, químicos dos hormônios, é influenciado por fatores emocionais também. Então, tudo que está se passando, a gente sente com que a pessoa ela vai sentindo um metabolismo mais acelerado ou mais rápido, dependendo do seu nível de estresse, e isso influencia cada pessoa de uma forma. Então, quem tem um metabolismo muito agitado, muito estresse, muita preocupação, vai formando, por exemplo, muito suco gástrico, dá uma gastrite. Ou às vezes tem intestino preso, né? Porque às vezes não consegue relaxar, não toma água adequada, então também é um fator que vai influenciando o funcionamento do corpo, todas essas reações químicas. O metabolismo está relacionado à energia. A gente falou que um dos fatores que influenciam muito o metabolismo é com relação à idade. Então, as crianças têm um metabolismo super acelerado, elas comem besteira, gastam aquele açúcar de energia, depois dorme, recarrega a bateria e já está pronta para a próxima. Já o metabolismo de alguém que é idoso demora um pouquinho mais, ele vai até consumir determinado nutriente, mas demora para digerir, demora para absorver, e ele já não está naquele mesmo pique do outro, né? E ele também, o metabolismo ele é muito influenciado pelo nosso tipo de alimentação. Então, muito food truck, comidas muito gordurosas também fazem com que o nosso metabolismo fique mais abaixo, né? Então, eles vão perdendo essa característica de equilíbrio. Então, note como o nosso metabolismo, então, o que seria? Seriam as reações químicas que acontecem no nosso corpo, em todos os sistemas. Sistema respiratório, circulatório, nervoso, muscular, digestório, o reprodutor, tudo. Todos eles estão relacionados ao metabolismo, que é a reação química que vai acontecendo no nosso corpo, que nos mantém vivos. Então, ele representa um conjunto das reações que acontecem nos nossos organismos, né? E que faz, então, o que faz ocorrer são as enzimas que fazem o processo de catalisação. A gente vai ver o que é isso, tá bom? Com isso, as funções metabólicas se resumem em dois processos: a síntese ou formação. Então, quando você vê essa palavra síntese, é produção, que se chama anabolismo, e a parte da degradação, catabolismo. A gente vai ver uma figurinha que vai explicar melhor. Então, olha aqui, ó. Catabolismo é degradação. Então, a gente tem uma molécula complexa, grande, ela vai virar molécula simples. Então, como se você fosse destruindo. Quando você faz esse corte, tá vendo esses pontinhos pretos que estão ligando as moléculas? Elas são responsáveis pela energia. Então, você cortou esses pontinhos pretos que estavam ligando essas moléculas para formar moléculas simples, e com isso você liberou energia. Então, por exemplo, você vai comer determinado carboidrato que dá energia, você vai degradando toda essa molécula que era complexa para formar moléculas simples, e com isso você liberou energia. O outro fator do metabolismo é o contrário, quando a gente faz a parte do anabolismo. Ana é síntese, síntese é produção. Então, o que acontece? Ao contrário, eu tenho moléculas simples, por exemplo, que veio do nutriente, mas eu quero formar
moléculas mais complexas. Então, eu vou juntar vários aminoácidos para formar os peptídeos e vários peptídeos para formar as proteínas. Então, é justamente isso, você vai juntando as moléculas. Então, quando você quebra, é catabolismo, gerou energia. E quando você tem as moléculas separadas e você quer juntar, a gente chama de anabolismo, que vai formando, então, essas moléculas mais complexas, certo? Então, daí, nesse caso, diferente do catabolismo, o catabolismo você liberou energia. No anabolismo, você precisa da energia para poder formar essas moléculas mais complexas. Então, é por isso que é necessário que você faça, então, a absorção da energia para poder formar molécula complexa. Então, um fator que facilita um pouquinho visualmente é pensar que a gente tem uma molécula complexa com vários risquinhos entre si ligando. Então, se eu quero formar uma simples, eu liberei esses risquinhos, liberei a energia. Mas o que eu preciso? Se eu tenho várias moléculas simples para formar moléculas complexas, a gente vai juntando essa energia para poder fazer a ligação entre eles. Tá bom? Então, gravem esse nome, deixa anotadinho ali no caderno. Então, catabolismo, degradação, quando pega uma molécula grande e transforma em menorzinhas, e o anabolismo é quando você vai formar. Então, pega as simplesinhas e junta todas elas em moléculas complexas, tá bom? Então, a gente vê aqui, ó, o metabolismo, o catabolismo, eu vou liberar energia, e no anabolismo eu vou consumir. Então, eu tinha uma molécula grandona, se eu quebrar ela em várias partes pequenininhas, esses azuisinhos, eu vou fazer o catabolismo, eu vou quebrar e liberar energia. Mas se eu quero fazer a produção dessa molécula maior, eu vou ter que juntar todos esses pedacinhos. E para juntar, eu preciso consumir energia, e é por isso que chama de anabolismo. Quando a gente fala do metabolismo, ele não é apenas algo do organismo, né? Não é apenas dos seres vivos, né? A gente pode ver também dentro das plantas, né? Vegetais também fazem essas noções de bioenergia por metabolismo. Então, no caso das células, né? Como que é feita energia e a perda de energia? Nas células vegetais, ela é feita através da fotossíntese. Então, eles absorvem a luz do sol, né? No cloroplasto, daí com a glicose e oxigênio na mitocôndria, ele vai liberando a energia, que é o ATP. Tudo que a gente vê aqui como ATP, adenosina trifosfato, tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas só para vocês se familiarizarem com esse nome. Então, ATP, adenosina trifosfato, é energia. Viu ATP? Sabe que é energia, tá bom? Então, a gente tem aqui a mitocôndria, ela produz ATP, ela produz energia, e através da respiração celular, então, vai liberando o CO2 e o H2O. Então, a gente tem aqui duas partes da célula. Essa aqui é da célula animal, a mitocôndria, e o cloroplasto, que está na minha célula vegetal. Então, no vegetal acontece a fotossíntese, e aqui na célula animal acontece a respiração celular. Enquanto a gente respira oxigênio, né, e libera CO2, a plantinha vai fazer o quê? Vai pegar esse CO2 com água e vai nos liberar oxigênio. Então, com isso, a gente vai fazendo o nosso equilíbrio eterno, né, de células animais e vegetais. Agora vem a questão da gente saber, tudo bem, você falou do ATP, né, da adenosina trifosfato. Quando você perde um fosfato, você perde um pouquinho da energia, ele não vira trifosfato, ele vira di2. Então, é o ADP, tá bom? Então, só para vocês verem, ó, viu ATP, viu ADP, é energia, né? Deixa anotadinho ali do lado. ATP e ADP, energia. Ele pode ter um fosfato, 2 fosfatos ou 3. Quando tem 2, é a adenosina difosfato, por isso que é um Dzinho. E se tiver 3 fosfatos, né, que é o Pzinho, que é o fósforo, adenosina trifosfato. Isso é só para vocês verem a questão da gente ter energia, né? E da onde que a gente obtém energia? Através das proteínas, através dos carboidratos e também através dos lipídios. Aqui ele está como fats, porque está em inglês, né? Mas é só para você colocar aqui do ladinho qualquer coisa que são os lipídios. Então, são eles que são as macromoléculas orgânicas que vão estar nos fornecendo energia. Agora a gente vai entrar na questão da diferença entre o metabolismo rápido e o metabolismo lento, né?
Quando a gente tem, então, o metabolismo rápido ou lento, ele vai ser de acordo com o tempo que o corpo leva para fazer aquelas reações químicas. Então, se a gente demora muito tempo para degradar, demora muito tempo para absorver o nutriente, a gente tem um metabolismo mais lento. Agora, se é tudo muito rápido, você se alimentou, ele já está digerindo, já está absorvendo, está fazendo tudo que precisa fazer, o nosso metabolismo está mais rápido. E isso influencia como que o nosso corpo vai respondendo todo o seu sistema, todo o funcionamento do organismo. É claro que quando a pessoa está doente, a tendência do metabolismo dela dá uma baixada, ele fica com o metabolismo mais lento, e isso prejudica até mesmo na questão da imunidade, da pessoa conseguir se defender, né, dos micro-organismos, as células estarem ali todas proativas para poder eliminar qualquer micro-organismo que está causando um dano. Então, quando a gente não está bem de saúde, o nosso metabolismo por si só fica mais lento. E o metabolismo lento também faz com que a gente acumule lipídios. Então, o metabolismo lento, ele normalmente faz com que as pessoas engordem. Então, quando vai no nutricionista e ele quer, por exemplo, que você emagreça, ele dá alguma enzima, alguma coisinha assim para fazer com que o teu metabolismo dê uma acelerada. Mas exercício físico, alimentação adequada já auxilia com que o teu metabolismo fique ali mais acelerado. É você fazer o exercício mesmo. A gente só começa, então, a aumentar o metabolismo a partir de 30 minutos de exercício. Então, é ali que você começa realmente a gastar energia, gastar os lipídios, as gorduras que estavam acumuladas, né? Então, a gente tem aqui a questão de tanto, às vezes, tomar algumas medicações, mas também é possível fazer a alimentação de alimentos termogênicos, que são aqueles que fazem com que a temperatura corporal aumente um pouquinho e faz com que haja uma digestão mais rápida e fazer com que o teu metabolismo fique mais rápido. Eu não sei se vocês já viram, mas é comum eles falarem assim, põe a raspinha de gengibre no alimento, põe pimenta, ou também nessa questão assim, água com limão para dar uma agitada para você emagrecer, mas também quando coloca lasquinhas de gengibre também na água, dizem que auxilia que o teu metabolismo fique mais rápido. Então, o metabolismo lento, ele faz com que as moléculas elas se acumulem, porque você demora para degradar aquelas macromoléculas, né? E além disso, as calorias ingeridas não são queimadas. Então, você acaba absorvendo mais. Quem tem um metabolismo lento, então tem que comer menos, porque o corpo demora mais para degradar, porque senão ele vai engordando. Agora, quem tem um metabolismo rápido, às vezes vai lá, come 5 pães de noite, depois passou 1 hora, ainda vai comer um pedaço de bolo, um café, jantou, ele tá ali com o metabolismo rápido e continua magro, né? Não sei se a gente tem um amigo nosso que é assim, ele come, e ele tá sempre agitado fazendo as coisas e não engorda, porque o metabolismo dele é rápido, ele absorve nutriente, libera nutriente rapidinho. Mas existe, né, no nosso caso ali também, quando tem um metabolismo lento, essa digestão, então, de você colocar uns outros alimentos no meio para facilitar essas reações químicas. O que a gente teria de exemplo? Gengibre, pimenta, canela, o café, né? O que é o café? Café, se você está morrendo de sono, ele te dá ali a cafeína, ela já te dá uma energia a mais, ela faz com que o teu metabolismo dê uma acelerada, né? É o que a gente estava comentando, tem que cuidar um pouquinho, porque muito café também dói o estômago, né? Ou café, ou chá preto, né? Mas também o chá verde, o chá de hibisco também são fontes de alimentos termogênicos que dão uma acelerada no metabolismo. Eu, por exemplo, não sou muito fã de pimenta. Então, não adianta eu tentar colocar pimenta no meio da minha alimentação para que meu metabolismo fique um pouquinho mais rápido. Eu vou, então, recorrer a outras coisas que eu gosto, né? Por exemplo, eu poderia colocar um gengibre, poderia tomar café mais tranquilo. Tem gente que não gosta de canela. Então, sempre existem outras fontes de nutrientes, assim como a gente verificou que existem fontes de proteínas, fontes de carboidratos, né? Fontes de outras macromoléculas que você precisa, também para a tua alimentação com termogênicas, você pode ir escolhendo alimentações diferentes que vão te facilitar. Então, aqui, ó, o metabolismo basal agora é aquele que se refere, né, à energia que o organismo gasta na realização de alguma atividade. Então, é a nossa energia mesmo. O nosso corpo, ele gasta 75% da energia pelo metabolismo para realizar as atividades como respirar. Nesse caso aqui, considerado uma atividade involuntária, porque você não para de respirar porque você não está pensando nisso.
que foi o que a gente comentou um pouquinho na aula, né? A gente falou assim, olha, eu vou piscando o olho, eu vou falando, ouvindo, sem me dar conta do tipo, eu vou fazer isso agora, eu vou levantar a caneta, eu vou olhar para um lado. Você acaba respirando, você acaba fazendo as suas atividades sem pensar, né? Por isso que a gente chama de atividades involuntárias. E respirar é uma coisa assim. Caminhar também, às vezes você está caminhando, depois você vai perceber, estou colocando um pé, depois o outro, e estou me equilibrando, né? A partir do momento que a gente começa a caminhar, a gente já para de ficar pensando muito nisso, né? Então, algumas atividades involuntárias acabam fazendo com que a gente gaste bastante energia. Um fator muito interessante de atividade involuntária que a gente pode estar comentando é, por exemplo, o batimento cardíaco do coração. A gente não fala para o coração, pare de bater. Ele vai batendo porque é a atividade dele, certo? Ou o cérebro pare de funcionar. Isso não acontece. A gente não consegue falar para o nosso organismo parar de fazer algumas reações químicas, né? Ou o estômago para de funcionar, intestino também, né? Então, tem essas atividades involuntárias que a gente não controla e que elas são responsáveis pelos 75% da energia que a gente produz, elas são gastas nesse tipo de atividades. E, além disso, a energia é utilizada para as funções importantes no nosso organismo, como o sistema nervoso e o da circulação, que foi o que a gente comentou agora. E agora, o último slide, para estar apontando para vocês, porque eu sei que hoje foi bastante conteúdo também, é com relação a quando a gente tem algum erro no nosso metabolismo, e daí ele pode trazer algumas doenças. Então, se o nosso metabolismo ele não está adequado, as nossas células não respondem de maneira correta, e isso faz com que a gente tenha alguns distúrbios, e também podem ser caracterizados de natureza genética, né? Então, às vezes, algum defeito, falta um nutriente, ou o corpo não consegue absorver aquele nutriente, é uma falha mesmo da natureza genética, da informação. Então, a pessoa não consegue sintetizar determinada proteína, por exemplo, né? Então, um exemplo que está acontecendo bastante, às vezes a pessoa não consegue degradar a lactose, acaba tendo intolerância à lactose, né? Então, isso foi uma falha na degradação, né, da lactose. A pessoa não consegue, ela tem uma intolerância, ela passa mal se ela tomar leite, comer algum material genérico, né, com leite, seja queijo. Se ela vai comer um estrogonofe na casa de alguém, opa, tem creme de leite, passa mal. Então, nesse caso, seriam algumas falhas no metabolismo e que a pessoa não consegue digerir. Então, o que ela tem que fazer? Às vezes ela tem que levar um remedinho ali, que seria, por exemplo, com lactase, que ela vai quebrar as moléculas da lactose e ela vai conseguir ficar bem sem passar mal. Ela vai poder comer, mas não vai passar tão mal. Existem outros casos que a intolerância é tão grande e a falta de produção da enzima que vai degradar a lactose ou outras coisas são tão grandes que dali não adianta, a pessoa não vai comer, não adianta tomar remédio, não vai fazer a produção. Então, nesses casos onde tem, né? Então, a falha na síntese, tudo que vocês virem com relação à síntese é produção. Então, falhas em produzir, em degradar, armazenar ou transportar moléculas, ela é um erro no metabolismo que pode sim trazer algumas doenças, né? Eu trouxe aqui para vocês apenas um primeiro exemplo, então, que falhas no metabolismo pode trazer doenças, mas mais para frente a gente vai verificar que doenças são essas, tá bom? Eu dei aqui um exemplo, por exemplo, é ótimo. Eu dei um exemplo da lactose, né? Quando a pessoa não consegue degradar a lactose, pela intolerância mesmo, mas existem outras doenças que, inclusive, pode trazer um fator genético. Então, a pessoa não consegue produzir determinada proteína e, às vezes, essa informação está na célula dele. Então, acaba passando para o seu filho, né? Então, seriam aquelas doenças genéticas que acaba passando a informação de pai para filho e daí o filho também acaba não produzindo aquela determinada proteína. Então, essas partes de doenças com relação ao metabolismo a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas nessa primeira aula que é importante que vocês tenham, então, esse conhecimento que o metabolismo ele está relacionado, então, ao nossas reações químicas do corpo, tá bom? Aqui eu já quero aproveitar e agradecer que a Cassiane mandou as fotos no grupo também. Vou estar encaminhando o Word, né? Eu coloquei no AVA, mas eu vou encaminhar o Word do questionário, tá? E vou estar aqui à disposição, quem tiver
Alguma dúvida, pode ficar à vontade para me perguntar, tá bom? Eu estou aqui. A aula de hoje seria isso, tá bom? E daí, então, só lembrando que a semana que vem vocês têm que estar postando o questionário, tá bom? Alguma dúvida? Todo mundo tranquilo? Tranquilo por hoje? Então, pessoal, quem tiver com dúvida pode perguntar, tá bom? Se não, já pode, vamos descansar, tá? E qualquer dúvida no questionário pode me perguntando. Eu vou postar o vídeo daqui a uns minutinhos já lá no Ava também e vou disponibilizar os slides para vocês. Obrigada. Bom descanso para todos. Obrigada.